Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Boa noite, galera! Vamos começar mais um episódio Rio Podcast. Hoje com um convidado para falar sobre conhecimento, para falar sobre a história, missão, lutas, conquistas, objetivo, estilo de vida, o que é morar no interior, entre outros assuntos. Como sempre, quero agradecer vocês que nos acompanham pela audiência. Esse conteúdo é feito com o maior carinho do mundo para entreter vocês, eternizar bons momentos, gerar um pouco de conteúdo. Nosso trabalho é voltado mais para um trabalho sério, um trabalho assim, sem script, onde nós, eu e o Natan, como ser humano, pergunta para o nosso convidado coisas comuns, coisas que a gente quer saber como uma pessoa qualquer aí. E esse bate-papo é descontraído, sinta-se convidado, o dia que você quiser também indicar alguém para vir até aqui. Exatamente. E não deixe de se inscrever no nosso canal, colocar aquele sininho lá para aparecer as notificações. Nos sigam nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Né? E quem tá patrocinando esse programa? É os Estúdios Real, galera. Se você precisar... Cadê? Vou até colocar a nossa logo aqui. Se você precisar de vídeo cinematográfico pro seu casamento, videoclipe, vídeo institucional, vídeo marketing, galera, estou preparando aqui um conteúdo muito legal para vocês, um material que vai alavancar aí o resultado da sua empresa através do vídeo, beleza? Se você ficou interessado nesse anúncio aí, entre aqui em contato comigo, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. E também, né, Sérgio, não deixando essa deixa, vamos apresentar aqui o nosso... Convidado de honra? Nosso convidado de honra, que é nada mais, nada menos que ele, o grande... Valdemar. Ele. Seja bem-vindo, Valdemar. Obrigado pela presença. Eu agradeço ao Natan pelo convite. Serginho, prazer em estar aqui com vocês. Estamos aqui no norte do Pioneiro, né? Com certeza. Que bom, cara. Que bom ter você aqui hoje, com essa disposição, com esse carisma de menino, com esse jeito simpático de ser. A gente se conheceu, tem aqui uns 3 minutos, 2, 3 minutos, já estamos se familiarizando, a gente já está aí com a identidade... Fixada, né? Aguçada, um bate-papo. Parece que o assunto hoje vai ser bom. Obrigado por sair do conforto da tua casa e dedicar esse conteúdo da sua cara, né? Pra vir aqui oferecer esse conteúdo legal pra nossa sociedade como um todo. Contar um pouquinho, inclusive um pouquinho de você, um pouquinho da tua história, das tuas lutas, conquista, coisa engraçada, coisa triste, objetivo, missão. E o estilo de vida e um pouquinho da agricultura também lá de Jabuti, que a gente precisa falar sobre isso também, que eu adoro falar sobre esse assunto. Aí a agricultura é minha praia, né? Agricultor, o cara manja. Minha praia. Rapaz, você vê como é que o homem já foi falar de agricultura, o bicho já viu um sorriso. Aí tem conteúdo, hein? Aí tem conteúdo. Você pode perguntar até o pH da terra que vai ser voltado. Isso, é desse tipo. Esse tipo de dinâmica de pergunta você pode fazer pra esse cara, nesse nível aí hoje, cara. Que análise de solo não falar, a planta me conta. Vai olhar pra ela. Rapaz, top, Valdemar. Entendeu, né? Você é 10. Rapaz, o bicho viu o nível, né? O nível e aí tem conhecimento, hein? Tem conhecimento. Você é engenheiro agrônomo? Eu sou técnico em agropecuária e com 8 especialização em nutrição de planta. Olha, que conhecimento, cara. E você vê que ele tá falando isso aí de currículo, só que nada como a experiência de vida e a experiência de campo e a experiência local. Porque você, inclusive, como eu, sabe que cada realidade, cada microclima é uma realidade. Então, muitas vezes a gente fala, Natan, e as pessoas se confundem e conspiram pensamentos assim. Eu trabalho com área de venda rural, viu, Valdemar? Não sei se você sabe, tem um trabalho aqui da Imobiliária Ibaiti. Comentei com ele aqui no off. Que é onde a gente faz divulgação de chácaras, sítios, fazendas aqui na nossa região, as pessoas buscam vir pra cá. E muitas vezes a pessoa, Natan, ela fala assim, eu sou louca pra ir aí e eu quero plantar cacau. E não tem nada a ver, a pessoa tem a terra dela, ela vai plantar o que ela quiser. Só que tem coisa que tem a ver e tem coisa que não tem a ver, né? Cada microclima, cada região, altitude, né? Cacau indica o local para plantar, tranquilo. Lá na Bahia. Lá na Bahia, exatamente. Exatamente, isso que eu ia falar pra você. Ô, Valdemar, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, entre outras, não vamos fazer um bate-papinho descontraído, coisa e tal, mas eu queria saber assim, você mora na cidade de Jabuti. Sim. Que é a capital paranaense do morango. Que eu considero uma das cidades mais agradáveis e lindas e gosto demais da população de lá, um povo muito querido. Queria mandar um abraço para todo mundo de Jabuti, com o maior carinho do mundo. Ô cidadezinha limpa, cidade organizada e pessoas humildes, queridas. Amo a cidade de Jabuti. O Natan veio para nossa região que ele comprou uma chácara lá em Jabuti. Foi o nosso primeiro que eu fui visitar quando eu retornei para Jabuti há 1 ano. Aí, ó. Como é que Deus é bom. A gente tava falando sobre maracujá, o projeto para poder tratar o solo lá do sítio, enfim.
E daí surgiu a oportunidade de... Quase um ano depois a gente tá aqui nesse bate-papo super legal. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Valdemar. Quem que é o Valdemar? Que ele faz? Onde ele cresceu? Aqui nos bastidores a gente comentou que ele falou assim, Natan do céu, eu já morei em cada canto do Brasil que você pode pensar. E aí, conta a tua história, a sua jornada um pouquinho pra nós, velho. Ah, isso é fácil, né? Eu sou nascido e criado em Jabuti, mas eu saí de casa com 16 anos. Fui estudar. Meio contra a vontade do meu pai, que ele queria que eu ficasse no sítio, né? Mas sou nascido no sítio, criado no sítio. E fui pegar na enxada com 7 anos de idade. Até meus 16 eu estava no sítio. Aí eu fui pro colégio agrícola, 83, me formei em 85. E desde o dia que eu me formei em técnico agropecuário, eu não fiquei nem um dia desempregado, viu? Ai, que Isso bênção. é uma verdade. Primeiro que você é trabalhador de verdade. Não é nem por currículo, é porque você é um cara que trabalha mesmo. Nasci na roça, né? Aí fazer o que gosta não tem preço. Aí meu primeiro emprego foi na Canorp, antiga Canorp, que tinha que invadir. E eu trabalhava na Canorp lá em Jabuti. Na Canorp prestei concurso na Cativa, fui pra Londrina, e lá fiquei um bom tempo. Aí de Londrina acabei voltando pra Jabuti, fiz o concurso no estado e entrei na Emater, e lá permaneci por 23 anos. Rapaz, que currículo, hein, bicho? É. Que currículo. E o que mais me faz uma coisa boa, vamos falar das coisas boas também? Uhum. Quando eu fiz o concurso na Emater, em 91, nós tinha 3.200 candidatos, né? E eu conseguia uma façanha, um rapaz do interior, meio que vergonhoso, né? Passar em 11º lugar. Olha! Então, era currículo. 300 e poucas vagas por cabeça? Por cabeça, era assim. Aí no estado eu me preparei. Então o estado me preparou pro mundo daí, né? Fiz vários cursos. Sou inspetor de orgânico, inclusive. Faço certificação de orgânico. Olha, já quero começar, né? Depois vai ter assunto pra nós falar, bicho. Aí nós certificamos para orgânico, fizemos. Eu não sou daqueles técnicos que, apesar de eu ser um secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, eu não sou secretário de escritório, tá? Eu sou secretário de ir pro mato. Parabéns. dou Parabéns. Que fantástico. Então eu não tenho vergonha de falar. Eu tô lá para acompanhar o produtor. E se vir alguém comprar uma chácara na capital do Norte Pioneiro, na capital do Paranaense, a capital do Norte Pioneiro, que é o nosso Jabuti, ele pode inventar qualquer coisa para criar que ele vai ter acompanhamento. Que bênção. Seja bem-vindo para Jabuti, quem vem. Isso que é importante, Tá. você receber de braço aberto e desejar boas-vindas para quem tá chegando e ensinar a pessoa a dar suporte. E Jabuti tem recebidos pessoas, várias, tá? Várias. Não vou nominar o número que eu posso estar falando mentira, mas vários. Eu tenho atendido vários produtores que chegaram recentemente e que não tem noção como plantar nada. Inclusive a gente já começou com a sua olericultura, outros estão plantando morango. Eu também, se você for lá comprar uma casa que tiver um quintal, se você quiser produzir no seu quintal, também tem assistência, viu? Não é só lá na zona rural, não. Eu não sabia disso, não, é? Oxe, tem. Mas isso faz parte do carisma da administração, da gestão, no caso, né? E eu, falar nisso em gestão, porque eu nasci em Jabuti, mas eu saí de casa com 16 anos, como falei anteriormente. E voltei faz um ano. Voltei para Jabuti. Isso eu tenho que agradecer à gestão pública de Jabuti, ao Regis e à Lúcia, né? Que eles que me trouxeram de volta, me convidaram e eu aceitei. Estão fazendo um bom trabalho. É um excelente trabalho, né? A gente é suspeito pra Sem falar. puxar saco, você tá Sem falando a puxar realidade. saco. É uma real. Hoje a gente vê as coisas acontecendo em Jabuti. E não é politicagem, é administração. E é um prefeito que tem visão empreendedora. E que ele fala assim, Valdemar, você administra a agricultura. Ele não vai lá, faz isso ou faz aquilo, fica dando ideias. Cada profissional no seu quadrado. Cada profissional no seu quadrado. E respeita o profissional, assim como tudo que precisa a gente tem. Então, por isso eu posso falar com certeza. Se você vir morar em Jabuti um dia, a capital paranaense do morango, e breve vai virar a capital de referência do açúcar mascavo, que nós temos história com o açúcar mascavo, muito mais do que o morango. Vi falar muito disso também. Então, o açúcar mascavo nosso logo vai virar notícia. E Jabuti tem uma diversidade de produção. Não é porque é a capital do morango que só planta morango. Lá nós plantamos de tudo. Nós temos café, nós temos olericultura, frutas e verduras bem diversificadas. E nós estamos lá para fazer diferença, né? E voltando um pouquinho para minha história, então depois que eu fiquei no estado,
Eu saí da Emater em 2008, virei gerente no mercado municipal lá em Curitiba. Eu queria... Por que você quis sair do estado, Valdemar? Primeiro que a Emater não me deixou usar do meu direito que eu tinha, de pedir licença sem vencimento. Porque eu sempre fui um profissional e nunca fui filiado em partido político nenhum. E na Emater tinha isso, né? Você consegue as coisas quando você tem um bom padrinho político. Ouvi falar disso também. Existe muito até hoje, né? Aí eles não quiseram me dar licença para mim sem vencimento. E eu, na época, ganhava uma mixaria e recebia uma proposta para gerenciar o mercado que dava uma mixaria bem maior, né? Aí eu pedi a conta. Aí eles não aceitaram, me deram 3 meses de férias, um mês de férias estava vencido e 3 meses de licença prêmio. Aí eu pedi a conta isso aí. Não voltou mais. Não voltei mais. Aí eu virei... Saiu de cabeça erguida. Vixe, fui aprender como gerenciar um mercado. Aprender o que é comercialização, né? E eu falo que sim, que eu nunca fui poste. Poste que você entra no lugar e fica ali pro resto da vida, né? Eu sempre fui meio chamado de cigano. Eu fiquei 1 ano, não era aquilo que eu queria. Eu tinha uma empresa de planejamento, tenho uma empresa de planejamento, ela tá inerte, eu não tô trabalhando com ela. E fui convidado a fazer consultoria umas fazendas na Bahia, né? Na região de Porto Seguro, e lá fiquei 2 anos. Uma fazenda lá em Belmonte, nós tinha 4.800 hectares. Lá atuava em que segmento? Mamão, maracujá e abacaxi. E também pecuária de corte com confinamento de boi. Aí isso, falei assim, não, agora eu vou descer pro Paraná, venho plantar tomate, uma grande quantidade. Aí falei assim, agora eu quero aprender a mexer com soja. Aí eu fui para Campo Novo do Parecis. Era a cidade mais próxima da fazenda que eu tava. A fazenda que eu tava dava 150 quilômetros. Eu tava a 100 quilômetros da Bolívia. E lá eu fiquei, quando eu voltei de lá pra cá, cumpri meu contrato lá, eu tava passeando aqui na região de São Jerônimo da Serra e fui convidado a gerenciar uma loja agropecuária na Agronorte. Virei gerente técnico, departamento técnico da loja. E ali fiquei. Daí eu já fui pra Massey Ferguson, fui mexer com tratores, com a Agrale. Aí até que há 5 anos atrás eu fui convidado para ser secretário de Agricultura em São Manuel do Paraná. Lá, perto de Paranavaí, região de Cianorte. E lá eu fiquei há 4 anos e meio, faz 1 ano que eu voltei para cá. Graças ao Regi. Mas você já sentia saudade, esse negócio de desejo de voltar? Sim, porque meu pai e a minha mãe moravam ali, né? E eu falei assim, eles estão no fim da idade, já de velha. Minha mãe 85 anos, e a minha mãe 86 e meu pai 85. Eu sempre vinha visitá-los 2, 3 vezes por ano, mas era muito estrada, né? E quando eu fui convidado, eu vim conversar, e não foi dinheiro que me trouxe de volta. Tanto que eu vim para Jabuti para ganhar menos que eu ganhava lá. Uhum. Né? E o meu escritório lá em Jabuti era de frente com a casa dos meus pais. Nossa. Então eu via eles todo dia, né? Uhum. E uma das partes tristes da minha vida que aconteceu, porque em 1 ano eu perdi meu pai e minha mãe. Mas a parte alegre é que eu consegui conviver o restinho dos tempos com eles. Né? Olha que coisa. A minha mãe morreu dia 22 de janeiro e meu pai dia 7 de julho. 2 dias antes da minha mãe fazer 87 anos. Mas ele foi atropelado, não teve, foi morte natural. Foi aquele acidente que deu. Sim, foi. Caramba. Foi meu pai, né? Caramba. Ele faltava 10 metros para chegar na casa. Ele, desde o dia que a minha mãe faleceu, sabe um pouquinho de história da família? Pode falar, sinta-se à vontade. Ele, desde o dia 22 de janeiro até o dia que ele estava em vida, ele ia todo santo dia no cemitério rezar o terço para minha mãe. E nesse dia ele estava voltando do cemitério. Ele parou para conversar com o vizinho na beira da rua, né? Aí veio um carro numa rua totalmente deserta, às 7h40 da manhã, passou por cima. E carregou ele uns 10 metros e jogou, ele caiu e bateu a cabeça no meio-fio. E ele morreu. Então foi uma coisa triste que aconteceu. Então 2022 para mim é um ano para ser esquecido nessa parte. Mas na parte profissional, não. As coisas estão acontecendo. E hoje eu moro na casa do meu pai. Eu me sinto abençoado de estar morando na casa que ele e a minha mãe viveram muito tempo. Eu tô lá. Você sente a presença deles ali? Eu sinto uma paz muito grande. Que bênção. Foi isso que me trouxe. Então a gente sabe que a minha mãe, Deus preparou a gente pro fim. O pai não, foi tirado da gente, né? Uhum. Mas a gente tem que tocar a vida.
Deus sabe o que faz. E Daqui a pouco, a hora que você tá chegando lá, daqui a pouco você tá chegando lá e vai dar um abraço forte nele. Com certeza ele vai estar com saudade de você e orgulho de você. Ele tá sempre ali. Eu sinto a presença dele todo dia, né? Então, e Jabuti, pra mim, eu agradeço de novo o Regis, porque graças a ele eu voltei pra minha terra. E eu, como eu tava falando antes, eu não sou secretário de ficar parado, não. Então a gente faz as coisas acontecerem em Jabuti. Nós temos solos muito fracos, né? Mas terra a gente faz. Não existe terra que não produz. Existe terra que não é cuidada. Se você não cuida, é a mesma coisa de você ter lá um feijão, um arroz lá na tua mesa. Mas se você não põe na panela, não cozinhar, você não consegue comer. E terra é assim também. Você melhora ela do jeito que você quer. E pode produzir o que você quiser. E nós moramos numa região aqui que produz de tudo que você quiser. Planta que você plantar, vai produzir. Solo a gente faz. E pessoas inteligentes falam muito isso. Solo você faz. Solo você faz, se não tiver solo... Ah, não, mas eu moro numa laje. Beleza, vou plantar no vaso e vou produzir o que você quiser também. Se não tiver terra, pode plantar na água. Pode plantar na água. E na minha casa eu tenho uma produção na água, que é hidropônica. Tá lá na minha área, para quem quiser ver. Mas se você for no meu quintal, também tem no solo. Então, é só para servir de exemplo. Não adianta falar que mora assim da pedra. Você pode produzir o que você quiser. Tecnologia existe, só ir atrás dela. E a gente quebrou muito mito em Jabuti, sabe? Porque acabamos arrumando uma briga, entre aspas, boa, na questão do calcário, né? Que o calcário para nós aqui, o calcário é primordial na vida de um solo. Todos os solos nossos praticamente precisam disso. E geralmente nós trabalhava com esse calcário da região, que eu digo, Guapirama, né? Tô falando, não tem que esconder. Tem que falar nada. a realidade, tem que falar o que tem que ser falado. E eu conheço essa mina desde quando nasceu, gente. Há 20 anos atrás. Eu sabia que não tinha qualidade aquele calcário. E quando eu fiz a licitação, na primeira a concorrente embargou. Contar de coisa pública não é fácil não, viu, gente? Aí eu atrasei tudo, aí ganhou a licitação. Quando a pessoa me ligou para entregar o calcário, porque assinou o contrato, tudo. E ela me disse, aonde que eu vou descarregar o calcário para você? Eu falei assim, ó, depende da onde vir. Eu não sei de onde vem o calcário. Se vir de Santo Antônio da Platina para cá, você vai descarregar em tal ponto. Agora, se vir de Castro, Ponta Grossa, descarrega no outro lado. Porque eu não queria que atravessasse os caminhões por dentro da cidade descarregado, né? E ela falou, não, vai de Guapirama. Eu falei assim, como assim de Guapirama? Eu já troquei na pessoa, né? E ela, foi de lá que eu vou entregar. Falei, mas esse calcário de lá não atende às minhas necessidades, da qual eu fiz a licitação. Eu até comentei com ela, você viu as qualidades do calcário? Você viu o que eu pedi naquele calcário? O PRNT acima de 80, tudo. Ela, sim, eu peguei as qualidades que você pediu lá, eu levei lá e falaram que tava dentro dos padrões. Eu falei assim, pois então melhorou muito, porque eu sei que aquele calcário lá nunca atingiu o PRNT de 65%, 70%. Eu tô pedindo 80%. Eu falei, mas tudo bem, então se você fala que atinge, me manda esse calcário, mas manda uma viagem que eu vou fazer uma contraprova. Fazer uma análise para mim conhecer o produto que eu tô comprando, né? Sim. Eu falei, mas tem necessidade disso? Tem, claro. Eu pedi lá pro pessoal da Calcário Guapirama essa análise, eles não me mandaram. Por isso que eu vou fazer. E ela falou, não, mas eu vou falar com ele, ele vai te mandar. Eu falei, então beleza. Aí realmente me mandaram uma análise. Já vi que a análise não foi feita em laboratório paranaense. Foi feita em laboratório do estado de São Paulo. E quando veio para mim, na minha cobra era calcário dolomítico. Ele mandou um resultado que o calcário era calcítico, que não atingia a minha necessidade. Inclusive, calcário calcítico o pessoal usa para fazer ração de galinha, né? Sim, sim. E aí, que resultado? Eu coletei para fazer a contraprova. Tive problema com o dono da mineradora, né? Mas como que você vai fazer contraprova do calcário? Se nenhuma prefeitura que faz, Jabuti nós já entregamos um monte de calcário e nunca ninguém fez isso. Por que tem que fazer isso agora? Porque aqui tem um profissional da agricultura e não é um cargo político apenas. Aí ele falou, mas eu nunca vi falar isso. Inclusive, ficou brabo, não gostou, sapateou, mandou o calcário. Quando eu fiz a análise, nem calcário não é considerado aquilo. Nem chega perto de 70% que ele falou na análise dele. Sabe? Para você ser considerado calcário pela legislação brasileira, o calcário tem que ter no mínimo um PRNT de 45. O deles deu 39, gente. Você não vai corrigir nada.
Aí tem gente que fala, mas que calcário preto você não arruma pra mim? Eu falei, não arrumo não, porque calcário não presta. Você vai perder tempo. Porque tem o calcário meio cinzão e tem o branco, não tem? Tem. A cor do calcário não influencia em nada. O que manda é o PRNT. O que é? O poder relativo de neutralização total da acidez do solo. Isso chama PRNT. Então, com um PRNT de 39 não vai corrigir nada. Concluindo, o calcário só serve para aterrar estrada. Você pôr na estrada e compactar. Porque para solo não vai fazer efeito nenhum. Ele faz o efeito de secar, né? É secar, porque ele compacta. Aí a pessoa que ganhou a licitação, quando veio a análise para mim, eu mandei para ela. Na qual ela, inclusive, ela morava em Ponta Grossa, né? Por isso que eu achei que vinha de lá. Daí ela falou, não tem condição de entregar. Começou a sapatear. Falei, tudo bem, então você vai assinar um termo de desistência para mim. Se não tem desistência, que eu vou fazer o novo e você não venha participar mais para não atrapalhar a gente. Ela falou assim, mas eu não vou poder participar mais. Eu falei, não, vai dar problema para mim? Eu falei, com certeza. A prefeitura tem um jurídico. Ela podia contar com outro fornecedor. Outro fornecedor. Daí ela pediu 3 dias para mim e cumpriu. Então, uma pessoa idônea, que ela, pelo que eu senti, ela foi enganada também, né? Segundo a informação que ela me passou. E ela cumpriu, trazendo um calcário branco daquele... Não é a cor que interfere, mas com um PRNT de 92%. Aí é top. Aí é top. É esse calcário, falar da empresa aqui, que veio, ela trouxe, entregou pra gente o calcário da Calpar, mas até lá tem a Calpar, tem Tatinca. Calpar é Ponta Grossa, né? É Castro. Castro. É, Castro ali, cheguei. Então... Ela me cumpriu, então isso já foi o primeiro mito que eu tive que quebrar. Que prefeitos anteriores entregavam calcário da onde? O mais barato, dali. Só que tapeava o produtor. E por que levou eu fazer isso? É simples. Conversando com o produtor. Eu falei assim, pô, Valdemar, eu recebi aquele calcário preto lá. Cara, eu jogo, não vejo diferença nenhuma nas minhas plantas. Eu falei, você tem análise do ano passado? Tem. Vamos fazer outra? Vamos. Fez, não deu, não aumentou em nada. Simplesmente... piorou um pouquinho o terreno. Porque a planta tirou o nutriente e não teve reposição. Então, essa foi uma briga primeira que eu arrumei ali. E que, graças a Deus, deu certo e hoje o pessoal está contente. Inclusive, o pai recebeu também calcário lá na propriedade dele. Sabe agora a gente tá corrigindo o solo agora. Eu queria que você me falasse um pouquinho de prática, misturado com técnica. Porque é o seguinte, eu vejo assim os caras aplicando calcário e parece ser uma fração tão insignificante em relação àquele volume cúbico de terra. Você vai numa propriedade assim qualquer e o cara tem aquele montinho de calcário assim e o cara esparrama na propriedade inteira, fica aquela poeirinha branca em cima. Dá a impressão assim de que é meio leigo, que aquilo não vai fazer diferença, sabe? A impressão que eu tenho assim como um ser humano é que você fala, pô, você vai misturar um recheio aí pra dar um sabor, você imagina que tem que dar uma camada grossa ali em cima da terra, um negócio... Então, o calcário não precisa de volume muito grande? Quem vai me dizer a quantidade a jogar por alqueire ou por hectare é uma análise de solo, né? Então, hoje eu falo que é muito mais difícil você ser da área agronômica, no meu caso, do que ser um médico. Você vai no médico, primeiro que você fala, tô sentindo isso, meu sintoma é esse, ele pega todo o teu sintoma. E se ele não conseguir decifrar o que é que você tem, ele te manda fazer inúmeros exames. Ele só lê o resultado. Aí, dá um remédio. E tem alguns que erram, né? Sim. A gente não. Eu tenho uma análise de solo. E essa análise pode surgir, errar também ou não? Se a coleta for mal feita, sim. Daí eu vou interpretar, talvez jogando uma quantidade não necessária para aquela planta. Como é que é a coleta certa? Porque eu sei fazer uma coleta mais básica. Não sei se a minha tá certa ou não. Como é que é a coleta certa? Lá na Secretaria de Agricultura, eu tenho um trado. Com o trado não tem chance de você errar. Então, quanto mais pontos você coletar, então mais uniforme, mais homogêneo vai ficar a tua área. Se mistura tudo isso até a gente manda para o laboratório. De 7 a 10 dias o resultado está na mão da gente. A gente interpreta a análise e faz a recomendação. E que varia de 2 toneladas por hectare a 6, 7 por hectare. Varia. Porque você vai, Nathan, essa é a importância de uma pessoa que está nos assistindo, que é produtor, que quer ter uma performance melhor... é fazer uma análise de terra. Porque muita gente olha assim, essa terra é boa, essa terra é ruim. Não interprete. Antes de fazer uma análise. Você vê que cidade pequena tem profissionais, gente boa e qualificada que nem o Valdemar, que é o caso dali em Jabuti, mas em outras cidades aqui com certeza vai ter profissionais ou agrônomos. Então, gente, a sacada para você ter uma melhora na tua terra é fazer coleta. Você vai durante o teu perímetro ali, se você tem esse aparelho que como é que é o nome dele, Valdemar? Trado. O trago. Trado.
Trado. Trado. É um negócio de você rodar ali. Perfura o solo e ele puxa com a terra. Mas se a pessoa não tiver e ela for com um chadão lá mesmo, Também tirar dá. uns 15 centímetros de terra por cima. 20 centímetros. Não, você tira, limpa Limpa. por cima, faz um buraco e corta uma parede de 0 a 20. Pega essa terra e joga num balde. E vai misturando vários pontos. Vai em vários pontos. Pelo menos uns 10 pontos. Quanto mais pontos, melhores. Agora, se o produtor tiver com preguiça, né? Fala, ele não vai saber quantos pontos eu tirei, ele não tá enganando a mim, tá enganando a ele. Ele mesmo. Né? Porque tem muita mancha, né? Tem muita mancha. Tem muita mancha de qualidade. Então, assim, se você conseguir isso tudo, depois que você fizer um volume aqui de um meio balde, um baldinho de terra, você mistura aquilo ali tudo, dá uma esfarelada nele e leva lá, custa o quê? Uns 70 reais, 80 reais pra fazer o... 50. 50. Uma análise pra calcário. Olha, gente, 50 reais uma análise. E uma análise completa? Uma completa 120. 120. Compensa fazer uma completa, né? Compensa. Compensa uma completa quando você tá com planta já instalada, né? Uhum. E você quer saber tudo que as aptidões ali do local, né? Sim. Porque tem algumas questões que destacam, né? Apesar que eu falo o seguinte, eu não exijo muita análise completa de micronutrientes, não, porque a planta me conta. Pra mim ela conta, né? Eu olho na planta, se tiver deficiência de zinco, cobre, manganês, a planta vai me falar pra mim. Mas muda a cor, Enxofre, muda textura, a cor, fibra. Fica acessível pra doença. Planta mal nutrida, a planta fica doente. Se ela estiver bem nutrida, ela não vai ficar doente. Aí você elimina o uso de agrotóxico, né? Uma planta bem nutrida. A planta te conta. Assim como a planta também te conta se o teu solo tá ácido, se tem necessidade de calcário ou não. Pelas ervas daninhas que estão lá. As próprias ervas, Elas só estão dizendo pra você que o teu solo tá bom ou ruim. se elas estão crescendo bastante, já tá bom. Se eu pareço umas plantas, tipo... agora as palavras vai sumindo, mas eu tenho plantas que só dá em terra boa. E outras que só dá em terra ruim. Começou a aparecer o gonchuma demais no teu terreno. Olha, gente, presta atenção. Isso aí é sólido compactado. Alecrim do campo. O alecrim do campo. Outra que fala que é a compactação. É a grama seda, onde vira muito trator. Uso contínuo de grade Roma. Logo dá o pé de grade. As primeiras passadas de Roma, corta 20 centímetros. Aí chove, a chuva leva, vai embora, porque não tem conservação de solo, que a maioria do pessoal hoje esqueceu das curvas de nível, que é muito importante. E aquela terra vai lavando, né? A primeira vez cortou 20, na segunda corta 15, na terceira corta 10, depois tá cortando 50 quando tá rapando o terreiro lá do ilhado. Aí a planta não vai penetrar nesse pé de grade. 3, 4 anos de uso consecutivo do mesmo implemento é problema. Então Tem que mudar o implemento tem aí. que mudar o implemento, nós temos que descompactar esse solo. Né? Aí começa a nascer muito aquele leiteiro, amendoim bravo. Gente, isso aí é falta de zinco. Ah, muito picão. Tá? Nossa, tem muito picão preto. Falta de zinco. Rabo de burro. Rabo de burro é terra totalmente degradada. É degradada mesmo. Então nós vamos precisar de acertar esse solo. Então com uma análise de solo eu consigo ver isso. Cada braquiária fica falhada, amarela. Pode ser falta de nitroente, né? De nitrogênio. Se você corrigiu, ela continua. Muitos vendedores chegam lá e falam, não, é só... Trocar semente. Só jogar ureia. Mas às vezes é falta de enxofre. E daí? É. E outro fala que a sementeira tá velha também. A sementeira tá velha, tem que reformar, né? Então tem coisa que você... tá lá, a planta te conta. Você, poxa, socorro, né? O pessoal, o que nós estamos falando aqui, para quem está nos assistindo, é o seguinte. Esse estilo de vida que a gente está falando de morar no interior tem muito a ver com chácara, com sítio, com fazenda. Então, o agronegócio como um todo, que é a especialidade do Valdemar. Quando a pessoa vai se dedicar a um tipo de especialidade, ela precisa estudar o que é referente àquilo. Sim. Por exemplo, nós estamos falando até agora de solo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre agropecuária, sobre gado, sobre nutrição animal. Vamos falar sobre as viabilidades econômicas que ali da região, que é o açúcar mascavo, que é a cana, o morango, olericultura, fruticultura, entre outros. Mas a gente tem que estudar as aptidões, os assuntos de acordo com aquilo que você vai implementar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque provavelmente esse podcast aqui, esse episódio, vai lá pro nosso grupo da Imobiliária Baiti. E boa parte desse grupo da Imobiliária Baiti tem dúvidas de como, qual cultura colocar dentro da sua propriedade. Então, vou fazer o seguinte, a pessoa chegou aqui na nossa região, qual que é o primeiro passo que você recomenda que ela tem que fazer?
Chegou ali, vamos pensar assim, vamos colocar um exemplo aqui de um sítio. Antes de ingressar numa cultura de alguma coisa. Uma chácara do quê? Uma chácara normal, assim, que o seu público está disposto a pagar. Quanto que é mais ou menos o tamanho? Vamos falar assim, hoje o normal aí, 2 alqueires, né? Uma coisa assim, média. Tem gente que compra 3 mil metros, 5 mil metros, tem gente que compra 5 alqueires, 10 alqueires. Mas vamos falar 2 alqueires. Tá, 2 alqueires. Seria 5 hectares. Isso. A pessoa chegou lá, o que ela tem que fazer com aquela propriedade? Se ele procurar a gente lá na Secretaria de Agricultura, a gente vai ver o que é a aptidão dele, o que ele quer fazer. Não, eu não tenho, mas eu quero plantar alguma coisa que eu quero viver disso. É o caso que eu tenho um que comprou uma chácara recente lá. Não sei se foi você que vendeu, mas eu sei que é recente. Faz 90 dias que ele mudou para Jabuti, ele veio de Jataizinho. Eu falei, não, mas a gente quer mexer com verdura, mas a gente não entende nada. Beleza, eu vou visitar a propriedade, vou ver a aptidão do solo dele. Que pequena propriedade, você não vai investir em soja, em milho, essas coisas grandes. Porque isso aí não vai gerar nada. Até gado, vamos falar assim, em termos de grande escala, para viver de gado em terrinha pequena. Você pega 2 alqueiros, como é que eu vou viver com um gado ali? Vou pôr 4 cabeças? Não dá. Né? Por mais que eu tenha um solo bem nutrido, não vai dar para produzir. A não ser que você pegue, tire lá 5 mil metros quadrados para manter o gado fechado, o resto você planta tudo de milho e faz silagem. Aí também dá pra trabalhar. Mas não dá pra sobreviver, falar com você que... Aí a gente indica realmente as coisas que nós temos aptidões. Que é o morango, que é a olericultura. Que vai cair bem. Porque 5 hectares de verdura já é uma fazenda. Pra morango, então, é uma super fazenda, né? Que daí já é grande até demais. Então a gente tem que ver a aptidão, o tamanho do solo e o que dá pra fazer. Localização, ver se tem água, que é muito importante isso. Se não tem... ver a possibilidade de se construir um poço artesiano, porque a água a gente também busca um subsolo, então hoje já não é tanto empecilho para você deixar de fazer um bom negócio por causa de um único fator, né? Eu sempre falo isso, o poço artesiano é uma solução que ajuda como um contrapeso, porque muitas vezes a pessoa diz, eu gostei daqui, só que aqui não tem rio. Eu gostei daquela lá, que aquela lá tem rio, só que aquela é muito caída, às vezes é muito longe. Então a pessoa tem que entrar num ponto de equilíbrio ali, né? Sim, é o que mais tem. E Jabuti é uma vantagem, né? É tudo perto, porque a sede do município é no centro do município. Então por isso que eu falo sempre que sejam bem-vindos. O mais longe que seja não vai passar de 10 quilômetros. O mais longe. Né? Não vai dar 10 Eu nunca tinha feito essa conta, realmente então, bem inteligente essa conta. Jabuti, ele é centralizado, né? Então é fácil, qualquer lugar você tem escoamento. E só para incentivar mais o pessoal, o morango nós ganhamos selo de identificação geográfica, né? É morango de Jabuti para o mundo. E hoje, quem está com selo é a Associação Norte Velho. O pessoal que está sócio, que está entregando via associação, estão recebendo quase que o dobro do produtor que está vendendo para os compradores lá que nós chamamos de picareta. Mas os picaretas são bem-vindos, eles que trouxeram o morango até hoje, compram, pegam da propriedade. O produtor ele tem que se especializar em produzir e arrumar alguém que se especialize em comercializar. E agora, com a parceria com o Sebrae, se conseguiu esse selo e a Associação Norte Velho, que é Jabuti, Pinhalão, Tomazina e Japira. Qual que é a vantagem de ter esse selo? É poder exportar, alguma coisa assim? Você tá ponhando a tua cara lá, tá mostrando o teu produto e a qualidade dele, né? Se você entrar no site hoje, na internet, perguntar capital do morango, vai aparecer Jabuti e vai aparecer todas as qualidades do morango. Qual que é a qualidade do morango, assim, diferencial do morango de Jabuti? Nós produzimos morango o ano todo, né? Não tem entre safra mais. Nós plantamos as morangos de variedade, dias longos, dias curtos e dias neutros. Hoje, a tecnologia já chegou, o morango já não está plantando mais no chão, né? Ele está plantando suspenso, em slab, dentro de estufa ou em túnel. Antigamente, quando você planta no chão, é uma safra, elimina e compra muda de novo. E com mudas importadas, plantadas em slab, nas estufas ou em túnel, eu tenho produtor com 3 anos, com 4 anos, com a mesma muda. E a muda chilena, né? Cara, né? Chilena, espanhola e argentina, que vem pra gente. Né? E morango no primeiro ano você vai tirar aí 1 quilo por pé. Segundo ano vai para 2. Então você vai só aumentando a produção. Por dele. pé? Por pé. E o normal de um lotinho é 30 mil pé? Não, tem de 30, tem de 10, tem de 15, tem de 100, 150 mil, né? Os maiores, né? Mas hoje você com
10 mil pés de morango nesse sistema, você trata da tua família e estuda o teu filho. Isso que eu precisava saber. É isso que é importante para nós. E 10 mil pés, vou plantar em que tamanho? Uma estufa de 1.000 metros, eu consigo plantar 15 mil pés de morango. Ou seja, olha só, gente. 1.000 metros, 1.000. Num horizonte aí de, tava falando de 5 hectares, 50 mil metros. 1.000 metros, um quadradinho, você planta 15 mil pés de morango e o Valdemar tá falando que você sustenta a tua família e estuda o teu filho. Com certeza. Com paz, harmonia e bem-estar e sossego. Com emprego na porta da tua casa. Segurança do município. Tranquilo. Lugar tranquilo para viver. Tranquilo, nós não temos problemas de marginalidade. Tem aquelas brigas de final de semana, né? Que é Sim, mas normal. é feito. Mas é muito assim, uma coisa rara, né? É uma coisa rara. A zona rural nossa é tranquila e Clima agradável. clima muito agradável. Povo E- receptivo. e O pessoal Jabuti- ajuda bastante a gente lá, inclusive teve umas vezes aí que a gente fez uma festinha ali, fez um pão com linguiça lá, convidando a vizinhança ali, pela ajuda que eles prestaram, porque, gente do céu, é ajuda pra caramba. Ah, vamos matar um porco. Ninguém sabe matar porco lá em casa. Aí quem chama? Chama o nego, chama o pessoal lá, É isso lá mesmo. da vizinha. Pessoal prestativo, né? O pessoal ajuda pra caramba. Então o pessoal vem de fora, tá estranho, porque o pessoal chama muito, chega pra dentro de casa, é um pessoal prestativo, né? Isso que me encantou aqui, sabe? Eu vim de Londrina, morei em Londrina a vida toda, daí eu até morei um tempo em Rolândia, que é do lado, mas eu vim pra Ibaiti aqui, tô apaixonado com o lugar aqui, sabe? Com a prestatividade do povo. E morango tem história, Jabuti. Por que o morango entrou? Como é que foi essa história do morango entrar em Jabuti? Então, o morango, ele chegou em Jabuti em 92, né? E, inclusive, em 93 foi que eu ajudei a escrever o primeiro livro de nutrição de morango. Caramba. Em 93. Não tinha nascido ainda, né, Natália? Não, estava... Você ajudou a escrever esse livro? Isso. Tenho lá como autor. O morango começou em Jabuti. Jabuti estava com 3.100 habitantes. Isso nessa época. Quando o morango começou em Jabuti, são pessoas de Jabuti que tinham ido embora para o estado de São Paulo, aprenderam com a cultura lá e acabou voltando e começou a plantar morango ali. E isso foi crescendo, foi criando corpo. Então, resumindo, hoje nós temos quase 6 mil habitantes em Jabuti. Jabuti foi um dos municípios que mais cresceu comparado de 92 até hoje. Então, Dobrou. há 30 anos atrás, hoje dobrou a população. E Jabuti tem uma coisa que eu consegui ver isso nessas minhas viagens, nas minhas andanças, que nós temos uma população toda no sítio. Nós não temos sítio vazio. Porque da cidade que eu vim lá, que eu era secretário, tinha 167 propriedades rurais, mas não tinha ninguém morador na zona rural mais. Tá tudo morando na cidade e que ia para a propriedade. Jabuti é o contrário. Tá todo mundo morando na zona rural ainda. Nós temos muitos moradores na zona rural e o mais importante, nós temos pessoas jovens na agricultura. Isso graças ao morango. Porque se a gente for pensar hoje, quem que tá na agricultura, gente? Pessoas acima de 55, 60 anos. Esse povo vai parar. E quem que vai produzir alimento pro povo? Jabuti tem uma vantagem, que eu tenho jovens na agricultura. E agora, o morango é uma dessas opções. E uma outra opção é a olericultura. Mas que estava aqui em Jabuti já. A olericultura não está aparecendo agora. Mas virou uma febre de uns tempos pra cá Virou, agora. porque Jabuti, por que tinha olericultura? Terminava o morango agora em outubro, começa a chuva, e ele ia voltar a plantar morango só em março do outro ano. Então dá um vácuo muito grande. E como que ele vai se sustentar nesse período, quem plantava só morango? Aí o que ele aproveitava? Arrancava o morango e plantava verdura. Mas ele vende assim aleatório, ele planta sem saber se vai conseguir vender. E isso foi um problema, é um problema ainda em Jabuti, hoje. Ele plantava, às vezes entregava pro comprador lá, entregava o mês inteiro sem saber o preço. Aí o cara paga do jeito que quer, né? E ainda dá um cheque lá pra frente. Ou entregava lá no Ceasa, por exemplo, vou falar assim, aleatório. Tava R$50 a caixa. Ele recebia 20. O atravessador que tava ganhando dinheiro em cima dele. E não é só o atravessador de Jabuti, é da região. Não estamos aqui crucificando nenhum atravessador, nenhum. Todo mundo merece ganhar o teu, mas um Sim. exemplo, tem questão de justiça, né? Tem em cima questão de disso. justiça. Esse foi um do outro fator que eu comecei a intervir agora como secretário. Tive o contato com um grande comprador de uma empresa, Select Green. Podem pesquisar, pessoal. Podem pesquisar Select Green na internet, vocês vão ver quem que é essa empresa. Essa empresa ela fornece para grandes redes de supermercados de São Paulo e Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Walmart, Big, essas grandes empresas, elas entregam produto diferenciado.
Então fechamos uma parceria com eles. Agora o nosso produto vai estar o nome do agricultor lá no Pão de Açúcar. Olha. Vai estar lá, que vai ser com o selinho, tudo certinho dele, direto de Jabuti para São Paulo. Qual que é o tempo de vida útil do morango ali, depois que colhe? 7 dias. 7 dias. Então tem que ser papo. É papo. Só que nós vamos trabalhar com lericultura, com tomate, pimentão, batata doce, berinjela, jiló, o que você imaginar de legumes, vai sair de Jabuti. Mas como eu não posso ter um comprador, só quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem dois tem um, eu tenho um segundo comprador. Esse primeiro, ele pega produto padrão. Ele não quer pimentão de 400 gramas. Ele quer pimentão de 150, no máximo 200 gramas. Gente, acabou essa de produzir pimentão de 700 gramas. Aí uma família pequena chega lá, um pimentão 700 gramas desse tamanho. O que ele vai fazer com isso na casa? Ele vai comer metade, o resto vai jogar fora. Verdade, falou tudo. Então, eu tive agora semana passada no Mufato, em Londrina, e lá eles têm pimentão empacotado a vácuo, assim, na embalagem dele, 1 a 1, não é de punhado. 1 a 1,99. Eu tenho até uma foto que é impressionante. Você imagina eles vendendo pimentão a 1,99, vamos falar que é R$2, né? Se você for é 2. Um pimentão de 130 gramas. Eu fechei essa parceria com esse pimentão para me pôr lá no Pão de Açúcar. Que fantástico. Então isso é uma coisa que a gente tá acontecendo em Jabuti. Então a gente movimenta. E eu tenho um outro comprador que ele compra pro CEAGESP. É uma empresa que entrega produto pro CEAGESP. Direto lá. Aí ele pega o pimentão de quilo, de meio quilo, e ele pega tudo. Então você tem dois, um complementa o outro. E ele pega o de primeiro, o segundo e o terceiro. Ele vem algumas vezes por semana na cidade? A gente vai fazer um ponto de recebimento. Quando você tá entrando em Jabuti ali... Um pequeno Ceasa, como se fosse assim. Isso, vai funcionar um pequeno Ceasa. Você chegou em Jabuti, saiu do trevo, que pegou pra Jabuti à esquerda, você vai ver um barracão do lado direito. Ah, sei, perto da entrada ali? Ah, meu pai tava comentando comigo. Que ideia boa, hein? Bem perto Pode do acolher, portal. inclusive, os produtores da região toda. Sim, eu já tenho produtor, 5 ou 6 produtores de Baiti lá. Tem produtor de Japira, tem produtor de Tomazina. Todo mundo vai ser bem-vindo lá. Sim, vai ser bem-vindo. Nós não estamos pensando só na nossa porteira, a gente quer pensar numa região, né? A ideia lá vai ser o quê? Por exemplo, o cara que é produtor, ele não sabe aonde vender, ele vai lá e entrega nessa associação? Ele entra com a gente num grupo, né? Eu tenho hoje 53 produtores cadastrados. Cadastra lá o tanto que ele entregou? Cadastro, eu estou fazendo um levantamento agora para ver o que vocês têm de verdura e o que pretende plantar. E eu passei a lista. E eu tenho esse comprador da Select Green, que ele me passou o preço, sabe? Ele passa o preço pro produtor o ano todo. Não é assim que eu vou vender. Por exemplo, pimentão colorido. É R$7 o quilo o ano todo. Tem época, então vai ser R$70 a caixa o ano todo. Então você pode produzir que você sabe que você vai receber isso. E se você for ver hoje, quem tá produzindo pimentão colorido tá recebendo 35, gente. Metade do preço. Metade do preço. O pimentão verde, que é mais barato mesmo, ele é R$3 o quilo. Então você vai receber R$30 o ano todo. Esses dias tava 12. Então são as coisas que aparecem para diversificar. Então qualquer um que vem de fora para Jabuti pode estar acessando esse sistema de comercialização. Que a gente vai dar o acompanhamento, que não basta dar só assistência, né? Tem que... Eu vi que eu tinha que intervir na questão de comercialização. Ajudar o pessoal a vender. Que o produtor, quando ele sai vender, ele começa a sair para vender, isso acontece bastante. Ele começa a pegar o gosto da comercialização. Que a primeira coisa que ele fala, ele para de produzir e começa a comprar do vizinho. Aí de produtor ele vira picareta. Entendi. Porque ele daí não vai ter tempo de produzir. Ele só vai ficar responsável pra vender os Só produtos. para vender, porque ele tem que abastecer o mercado. E mercado, gente, não é safra, né? Eu tenho que produzir, entregar pimentão o ano todo. O tomate, ano todo. Então não é só aquele período, a couve-flor, o brócolis. Mas consegue produzir? Consegue. Nós temos variedades para isso. Então você tem essa opção. Então acabamos de fechar essa parceria com esses compradores. Agora eu estou em fase de planejamento. Né? O produtor que tem interesse está em fase de planejamento. Daí não é, ele vai ditar o que ele quer plantar, sim. Só que eu tenho que fazer rotação de cultura, né? No mínimo eu tenho que plantar 3 culturas. Porque se um tá aqui, o outro tá lá, e mesmo que eu plantei pimentão hoje, esse pimentão começou a florir, começou a colher, eu já tenho que plantar outro lote. Sim, e daí o outro vizinho ali... O outro vizinho também. Então você vai fazer uma roda.
Entendi. Eu tenho que ter produção no todo. Não vai sobrecarregar também só um produtor. Só um tipo, produtor. não, você vai produzir agora 7.500 pé lá e se vira. Qual que é a recomendação tua? Se você fosse você, pra você escolher na tua chácara, que rotatividade, que itens que você ia plantar lá? Hoje eu começaria com pimentões coloridos especiais, né? Aí depois você vai para uma vagem, depois você vai para uma couve-flor, aí você vai para um brócolis. Pimentas variadas, né? Tem várias pimentas. Pimentas é uma coisa que é difícil achar em grande escala aqui. Acho que é um mercado promissor, né? Muito promissor. Isso em estufa, né? Ou não? Céu aberto também. Céu aberto. Muitas culturas, ó. O giló e a berinjela dá pra plantar em céu aberto. Eu posso plantar eu quero plantar vagem, mas a vagem fica um pouco mais cara pra me fazer estaleiro, tal, levantar ela, porque ela é as trepadeiras, né? Mas eu tenho vagem rasteira, gente. A vagem rasteira tem o mesmo preço da outra, que é a macarrão que a gente fala, né? E a vagem rasteira, que é o extra fina. É como plantar soja. Só que você colhe ela com 60 dias. Olha. Então você tem que plantar um lote e já preparar o segundo. Porque eu não posso produzir uma vez só. Eu tenho que ter essa quantidade o ano todo. Não importa qual cultura. Seja o tomate salada, o tomate ou italiano, ou grape. Tudo eu tenho que ter o ano todo. A abobrinha não é só a verde. Eu tenho que plantar a verde, a branca e a amarelinha. A abobrinha amarelinha aqui na região nossa não tem. E produz muito bem, gente. Produz. A mandioca também, 2, 3 tipos. A mandioca. Agora, aqui não dá pra plantar só da salsinha amarela mesmo, porque a branca produz, mas a amarela não. Ah, é? Não. Porque eu tenho que ter uma temperatura menos, né? Aqui nós não temos uma temperatura menos. Foi bom falar. Foi bom falar isso. A fábrica de polvilho lá, eles produzem a braba pra fazer esse polvilho? Sim. Produz polvilho? Sim. A mandioca braba. Lá eles fazem polvilho. E a abóbora amarelinha é a mesma abóbora de árvore. Ela só que, em vez de ser verde ou branca, ela sai amarela. Coisa linda. Isso no mercado brilha. Nós vamos plantar ela. E que eu queria que você introduzisse nesse meio desse tema, Valdemar, a questão do orgânico, a viabilidade disso, se sim ou não, jogar real para nós, existe viabilidade? Ou é um estilo de vida, é um conceito que o mundo compra? Ou é recomendado financeiramente o cara mudar pro... Tem viabilidade econômica, né? Olha, se você produzir orgânico, é totalmente viável. Eu vou falar que é totalmente viável. Independente se vai vender ele como orgânico ou não. Porque no orgânico eu consigo ter um custo de produção menor. E eu posso produzir os inseticidas em casa. Né? Por que não cresce muito? Porque as multinacionais, elas querem vender o veneno, ou o agrotóxico, né? E a maioria dos venenos naturais tem uma outra vantagem sobre os outros agrotóxicos. Porque no natural, a praga não cria resistência. No agrotóxico, sim. Usou mais que 3 vezes um produto... Ela cria resistência. Ela já cria resistência, já não morre mais que o produto. E daí você sabia disso, não? Sim. Aí você pega. Aí você vai pegar um produto natural, filho, não tem chance de ter resistência. Você faz natural, qualquer propriedade. Hoje tem um pé de mamona, tem uma Santa Bárbara, tem uma pimenta, tem um leite, você tem um cravo de defunto. Santa Bárbara é um herbicida natural? É um inseticida. Inseticida? Sim. A mamona também. E a mamona tá em qualquer lugar aí, né? Ela é uma planta espontânea, a gente não pode falar de erva daninha. E sim, uma planta espontânea, ela nasce em qualquer lugar. E tem um jeito que os caras estão tratando também, assim, pragas, é com... Eles soltam um tipo de inseto dentro do ambiente para ele controlar ali os outros insetos. Como é que é o nome desse tipo? O agropredador é muito utilizado. Agropredador. Só que você usa dentro de estufa, em ambiente controlado. Dentro de estufa é melhor ainda, né? O efeito é muito... Você tem mais resultado, né? Sim, muito mais resultado. Mas o orgânico você produz em qualquer lugar. Se você for um bom produtor convencional, você será um bom produtor no orgânico. Só que no orgânico você tem que usar um pouco mais do seu conhecimento e preparar esses inseticidas naturais, os fungicidas naturais, que a natureza te oferece e não te cobra nada. E são efetivos, funcionam. Tem que preparar. Agora, antes de tudo, você tem que preparar o solo. O solo é a mãe de tudo. É a infraestrutura da tua produção. Terra sadia, planta sadia. Vamos partir desses princípios. Tá. Nutriu ele vai te responder. E planta bem nutrida, nem inseto entra direito. Porque ela tem resistência. Ela consegue reagir. Aí a gente pode adotar o sistema de manejo, uma cultura orgânica, plantando plantas companheiras. Tem planta que uma ajuda a outra. Chama-se alelopatia.
Top, hein? Top Tá? esse assunto. Aí quando você faz isso, uma planta protege a outra, a praga não vem. E se usa muita arruda, alecrim, usa cebolinha. Além de tudo, que tem plantas O fumo também se espanta, né? O fumo, ele faz um inseticida. Não é muito aconselhado no orgânico, porque ele vicia. Ele tem nicotina. Ele vicia a planta. Sim, daí os efeitos são... Ele dá efeito nas 2, 3 primeiras vezes, depois ele começa a cair a eficiência, por ser nicotina. Como é que é o nome daquele matinho que parece uma erva cidreira também que o pessoal usa? Como é o citronela? Citronela, muito bom, né? Se você tem problema, ó, uma dica, ó. Se você tem problema de rato, barata na tua casa, ou no teu paiol lá de milho, planta, além de citronela, hortelã. Rato, não gosta de hortelã. Verdade, minha mãe viu isso daí. Ela começou a plantar tudo em volta de casa. Os ratos tudo sumidos. Sabe por que rato não gosta de hortelã? Que rato vem da onde? E a barata vem da onde? Do esgoto. Do esgoto. Negócio de coisa suja, fedorenta. E citronela e o hortelã tem cheiro de limpeza. Aquele eucalipto cheiroso, se você fizer aquele chá dele, uma água dele pulverizar a casa, nem pernilongo quer ir lá. Que dá cheiro de limpeza. Então cada um tem um ambiente que quer. Só você cuidar. E plantar plantas companheiras. Tem plantas que não dá pra ter dentro de casa, e outras sim. Eu só não aconselho pôr muita planta dentro de quarto, viu, gente? Se apagou a luz, acabou a luminosidade, a planta, que ela não vai mais fazer fotossíntese, ela vai, em vez de ela pegar o gás carbônico, ela vai gerar o gás carbônico. E você pode, sim, ser sufocado por falta de oxigênio. Se for um quarto muito fechado, com plantas lá dentro. Sabia disso, não? Sim, claro. Planta sem luminosidade não faz. Não faz CO2, né? Não faz CO2. Daí ela não tira o oxigênio e transforma em CO2. Aí precisa de luminosidade. Se a pessoa ficar um dia trancado num quarto cheio de planta lá com tudo escuro, pode morrer. Passar mal. Morrer não vou dizer que você morre assim, que isso tudo é cumulativo. Mas você vai causar um dano no seu organismo. Caramba. Sim, você pode causar danos. É que nem falar, o agrotóxico é um perigo. Não vamos comer tomate, tem muito veneno. Tem uma época, tinha um mito em cima do morango, assim, um tomate. Gente, isso é mito, né? Claro, nenhum veneno que você passar no tomate vai te matar de cara. Mas... O acúmulo. Né? Mas ele é cumulativo. Não fez mal, não intoxicou hoje. Eu não preciso disso, não uso EPI. Esse é o problema dos nossos produtores. Não usam EPI para pulverizar. Não importa se o produto é natural ou é agrotóxico. Tem que usar EPI, que é o equipamento de proteção individual. Porque nada vai te matar de cara. E engana-se quem acha que tem que beber ou sentir cheiro. Todo que é intoxicação por agrotóxico é pela pele, gente. É pele. Isso é um perigo, isso é cumulativo. Aí quando passa lá 50 anos, 60 anos, o cara pega um câncer, dá problema de rim, começa a fazer as quimioterapias, fazer a transfusão de sangue, porque o rim não está funcionando. Aí eles vão estudar a causa. Aí a ciência pega uma causa que não tem nada a ver, mas vê o histórico dele, o que ele fez. Não se protegeu quando tinha saúde, depois paga caro lá na frente. Esse cuidado tem que ter, gente. Usar máscara, óculos, roupa, macacão, macacão, tudo. Tá, a palavra já fala, é veneno, né? Ô, gente, já vem uma caveirinha lá. Existe alguma solução para grandes lavouras, em grande escala, em termos de recursos, assim, herbicidas naturais? Ou não? Isso aí em grande escala já é conversa diferente. Herbicida natural até existe maneira de fazer, mas não tem eficiência. Alta eficiência. Você consegue fazer o seguinte, e a gente faz a base de repolho, né? Repolho azedo. Mas você quebra o ciclo da erva daninha. Você faz ela não ser competitiva com a tua planta. Que nada, a gente fala erva daninha, um mato que você tem carpir, porque se plantou soja da erva daninha. Não, a erva daninha naquele local é a soja, e não o mato que tá lá. O mato é natural. Né? Ele é uma planta natural do ambiente. A erva daninha é o que nós colocamos lá. Aí você tem que proteger ela, porque a erva daninha tem... O natural de lá tem mais poder de reação que a planta que você coloca. Aí você aduba, ela vai estar adubada, sai mais ainda. Na olericultura, a saída é fácil. Porque eu posso usar os mulching. Eu não deixo o mato vir. Eu planto em cima da lona. No chão. Não tem problema nenhum. Mas eu vi esses dias o pessoal... repete esse termo desses esmurge, como é que fala? Mulching. Mulching. Mulching, pessoal, é aquele... Você faz aqueles canteiros assim, né, Valdemar? Muito utilizado no morango também. Né? E nesses canteiros tem uns pequenos espacinhos onde que
só a planta sai. Ele é um revestimento de plástico. A gente faz aquele buraco. Ah, vocês que fazem? Eu vi um negócio desse mulching aí com horta. O cara fazendo um curso, vendendo um curso esses dias na internet. Cebolinha, salsinha, tudo assim, Plantio de tomate. Hoje. Aí, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Você consegue mandar essa foto aí depois? Deixa eu ver. Consigo? Não vai focar, acho que Sérgio. Olha o pessoal, que legal. São canteiros assim, e aí você consegue naturalmente tratar as ervas daninhas que... E tem uma performance, né, cara? Sim. Tem uma performance espetacular. É viável, então, economicamente? Não tenha dúvida disso. Eu tava falando do morango, aí, ó, pimentão. Olha que coisa linda. Esse é o pimentão vendido a R$2 no Mufato, em Londrina. Aí, pessoal. Se você tem qualidade, não importa a verdura. Plantou o que comer, tem mercado. Mas tem que ter qualidade, tem que ter respeito com o meio ambiente, né? Adoro esse assunto, adoro esse assunto. Ah, sabe, eu acho que tudo tem que chegar num consenso. Eu acho que a tecnologia, Valdemar, o conhecimento, a informatização tá dando voz para muita gente. Esse é o plantio no slab suspenso. Que bonito. Deixa eu ver Isso aí é com substrato, tá? Aí, pessoal, morango plantado suspenso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui. Que coisa linda. Sabe, a performance tem que existir. Todo tipo de negócio, a pessoa não pode ser mais mediana. Ela tem que evoluir, ela tem que estudar. Você lembra antigamente, Valdemar, as pessoas criavam frango caipira para vender. A 25, 30, 40 reais. Hoje não consegue, porque o preço da ração tá alto. Então ela tem que ter o quê? Performance. Eu tô começando a criar uns franguinhos caipira lá, e eu tô estudando bastante sobre isso, sabe? Uma coisa que eu gosto de tratar... Você entende de nutrição animal também, Ana? Sim, sim. Eu gosto muito de falar do termo. E assim, dentro da nutrição animal, vários fatores que eu gosto de citar, mas assim, a taxa de conversão é uma coisa mais a ser preocupante, né? Você saber se o que você tá dando de ração tá virando em peso pros animais. Você concorda com isso? Ou não? Completamente. E a qualidade do alimento do animal vai interferir na produção dele, ou seja, carne ou leite. E a principal coisa que você tem que pensar quando você vai criar qualquer tipo de animal, vou mexer com bovinos, equinos, suínos, eu tenho que pensar na qualidade do alimento deles. Se o solo é fraco e ácido, o capim é fraco e desnutrido. O animal que fica ali, com certeza, uma vaca, quando cria, ela vai cair, vai perder bezerro, ela vai dar uma prenhez cada 2 anos. Agora, se você nutrir o solo é tudo, gente, é a base de tudo. Nutre o solo, faz as adubações corretas. Porque não é só problema de calcário, gente. O maior problema, depois do calcário que nós temos aqui, é a falta de fósforo no nosso solo, né? O solo brasileiro é deficiente em fósforo. E fósforo, ele tá ligado totalmente para enraizamento das plantas. E outra coisa que sirva de alerta, que a gente vê muito vendedores de adubo foliar por aí, né? Boca de planta é raiz, não é folha. A folha, ela é bomba sucessora. Ela tira o nutriente e traz e distribui para a planta. Se tá aparecendo doença e ela tá morrendo, você tá perdendo uma boca sucessora. Então não adianta ficar fazendo tanto foliar. Alguns foliares são, sim, tem necessidade de você fazer. Alguns, poucos. E conforme a cultura. Mas o ideal é solo. O ideal é solo. Você tem que nutrir solo, sempre. Tem que usar... Hoje o recomendado de um profissional para uma nutrição, lógico que vai muito de análise de solo, porque a gente fica falando de ilusão. O que você acha dessa terra? Não, eu quero saber o que está no estudo na análise de solo dela. Mas vamos falar assim, o normal, a média hoje aí de uma nutrição de solo de alta performance, quem pensa em nutrição animal, chega a ser anualmente uma nutrição de solo? Primeira coisa, você vai pensar, vou fazer uma reforma de pasto. Tá, mas eu tenho deficiência de fósforo. Então não dá para jogar por cima. Tá? Fósforo é como se fosse esse celular aqui, ó. Eu ponho ele aqui em cima da mesa, eu joguei aqui em cima, daqui 3 anos ninguém vir mexer nele, vai ficar aqui. O fósforo é inerte, ele não desce. Eu tenho que misturar ele no solo. Assim como o calcário. Um calcário, ele ainda consegue descer no solo. Se eu jogar um calcário numa superfície e chover uma média boa de 1.200 milímetros no ano, ele vai descer de 2 a 3 centímetros.
E se eu misturar ele com um gesso, eu posso fazer ele descer 6 centímetros. E a raiz da planta está a 20. Se for café, a 40. E se essa deficiência nutricional está lá embaixo? Então, vou mexer numa reforma de pastagem, beleza, fazer uma análise, vamos aplicar lá, vamos fazer um comparativo. Se eu tivesse uma análise que ela pediu para mim, eu preciso jogar 3 toneladas de calcário por hectare, em torno de 7 toneladas por alqueire, e 500 a 700 quilos de fósforo. De preferência fosfatos naturais, tipo iorim, um gafsa, um arade. São produtos que libera gradativamente. Se não tem isso na região, pode ser o super simples. Isso é base de solo. Porque depois o potássio e o nitrogênio eu consigo fazer. Matéria verde? Matéria verde. Eu consigo fazer por cobertura. Cobertura. Que ele vai descer tranquilamente. Porque se você aplicou fósforo, fez o calcário pode corrigir a deficiência de cálcio e de magnésio. E se você usar um super simples, eu vou ter enxofre. Então, que também são os macros, os elementos de mais necessidade no solo, né? Então, para fazer uma boa reforma de pastagem, começamos com uma calcarear, jogar fósforo. Se tiver baixo teor de matéria orgânica, vamos jogar um bom esterco, né? Jogar um bom esterco, mexe tudo isso, joga a semente, que você vai ter uma reforma de pastagem espetacular. E tem um ditado que fala assim, ó. Se você quer ganhar dinheiro com boi, você tem que chegar no teu pasto, o teu boi tem que estar se mexendo toda hora e dando risada. Uhum. E não pode sentir vento no carcanhar dele. Isso significa o quê? Ele tá mexendo toda hora porque a ponta do capim tá cutucando ele na barriga, né? Aí ele sente cócega, ele fica feliz da vida. Nem mosca vai beirar ele. Você viu como é que é a coisa, Natan? Ele tá falando do ditado popular, mas na verdade o que ele tá querendo dizer é o quê? Você tem que chegar no pasto e você tem que ver o brilho dos animais. Sim. Você vê que você chega num pasto, os animais nem se mexem, tá triste, jururu. Alguma coisa não tá bem. Tá bem. Observar animais. Eu tô aprendendo muito isso na minha criação de frango lá. Eu tenho que parar em alguns momentos, eu tenho que observar. No meio de 100, por que tem 2 ou 3 que saiu que tá meio acumulado ali? Por que eles estão tudo junto num lugar só? Por que eles estão tristes? Ou se eles estão bem? Se eles estão nutridos, tão brilhoso? Tudo isso vê. E uma coisa importante da nutrição animal, que você sabe tão quanto, e você vai me contar muito mais sobre isso, qualidade da água dos animais. Da vida. Todo mundo... não é todo mundo. Vamos falar assim, aquele caipira antigo, o cara acha que uma água de chuva, uma água de curva de nível, que tá suficiente para os animais. E a gente tem que pensar um pouquinho mais na qualidade da água, né, Valdemar? Para fazer essa composição. Pô, você tem ração, você tem nutrição animal, você tem pasto. Eu quero saber e a água. Inclusive a água que é um dos fatores que deixa a saúde do animal, né? Eu só pergunto pro cara que cria. Você beberia essa água? Se você serve para você, serve para o animal. O animal é um bem que você tem que cuidar. Além de ser um patrimônio teu, né? Então, se você acha que serve para o gado beber, você beberia? Aí ele responde, né? Então, água tem que ter qualidade, sim. E antigamente, quando eu fiz o primeiro curso de irrigação, aí o professor faz, você quer saber se a água é boa para irrigação, uma água de um ribeirão, de um córrego? Você chega lá numa corredeirinha, senta lá e fica observando. Se tiver uma lambari correndo, subindo, pulando para lá, para cá, a água é boa. Se você chegar lá, você não vê nenhum peixe, você não vê nenhuma lambari, essa água não presta nem para irrigação. É uma realidade, gente. Onde a água é uma coisa que gera vida. Se você vê uma água que não tem vida, como é que vai dar isso? Uhum. Né? Você tem que pensar na água como um bem. Então, por isso nós precisamos de proteger e muito nossos solos. Agora, claro que essas represas que fazem catálogo de chuva e água de Minas tem águas de boa qualidade, um pH bom, né? Agora, não dá para pegar água de enxurrada só, né? Que as águas vermelhas, sujas, aí não, né? Mas nós estamos com um lençol freático aqui muito bom. Nós temos as minas d'água. Jabuti, ele é bem específico, né? Tem... Graças a Deus temos água. Graças a Deus, a aguinha boa, cara de Jabuti, né, rapaz? Muita água boa ali, né? Ali é um dos poucos lugares que tem na região que acho que a Sanepar pega água de mina da população, né? Cata água de... É muito interessante isso, né? A Sanepar lá pega água de mina. Tem muito lugar, a maioria é poço artesiano, né? Ou tratamento de rio e tal, né? Então lá pega. Conta um pouquinho pra nós, Valdemar, da história do açúcar mascavo. Em termos históricos, em termos de viabilidade econômica, de futuro, perspectiva. Fala um pouquinho pra nós. Então, o açúcar mascavo em Jabuti existe há mais de 30 anos. E esse açúcar mascavo em Jabuti, quando o pessoal começaram a fazer, eles faziam
para consumo próprio, né? Eu, inclusive, em casa, nós fazia açúcar mascavo, mas para adoçar o nosso café mesmo. Não é nem para vender. Legal esse negócio Aí fazia rapadura, ataiada, que tem em Jabuti ainda faz, viu? Melado. O açúcar mascavo começou e o pessoal moía a cana, apoiava naqueles tachos, ficava mexendo até dar quase o ponto, jogava num coxo de madeira e com a enxada ia batendo para esfriar e quebrando os torrãozinhos para ela ficar Esfarelada. Muito trabalhoso, sacrificoso. Um cara que produz açúcar mascavo nesse sistema, ele enfrentava uma temperatura de 70 graus ali em volta do fogão, né? O cara era magrinho por natureza, porque não tinha como engordar. Ali ele queimava tudo. Isso é uma boa receita. Uma outra receita pra quem quer emagrecer é café com leite, tá? Melhor coisa que tem. Sério? Café sem açúcar, daí, no caso. Não, se levanta cedo, tira leite e vai caipir café. Ah, boa. Essa é a melhor receita. Rapaz, você me pegou de surpresa essa, hein? Mas vamos voltar pro açúcar. Aí, na época, eu trabalhei, nesses tempos que eu fiquei no estado, eu trabalhei 2 anos em Jabuti. 97 e 98. Aí eu voltei pro mundo de novo. E nessa época eu via o sacrifício desse povo fazer açúcar. Falei, gente, mas não pode. Isso aqui tá muito trabalho. Aí eu corri atrás da informação e descobri que em Capanema tinha uma certa tecnologia pro açúcar. Aí eu conversei com lá e me mandou, falei, nossa, isso aqui é o mignon pra nós. E Capanema tinha acabado de fazer uma reestruturação dos açúcar que pegou dinheiro do Estado. Na época, hoje não é mais político, então eu vou falar dele. O Hermes Brandão, que era o secretário de Estado. Eu consegui uma verba via Estado e fiz uma excursão. Peguei 40 produtores de Jabuti e levei pra lá pra Capanema. Lá perto de Barracão, perto de Pato Branco, na divisa com a Argentina. E ocorreu um fato curioso na época que nós estava indo, que naquela época estava muito assim, no auge das invasões de terra. Sem terras, invadindo terra pra lá, pra cá. E eram umas 4, 5 horas da manhã, num determinado posto da polícia rodoviária, pararam nós, acharam que nós ia sem terra aqui, invadir terra pra lá. Deu trabalho pra liberar o ônibus, sabe? Eu só consegui liberar o ônibus que eu liguei pro secretário. Quando eu tirei o crachá, mostrei que eu era do Estado, tava de blusa, tava meio frio, né? O cara olhou assim pra mim, mas mesmo assim não deu muita pelota, não. Ele já achou que eu que era o líder que tava provocando isso, né? O policial. Eu falei, não vai ter jeito, o cara queria tudo. Eu falei, como é que nós somos um invasor de terra? Nós estamos indo visitar pra aprender como fazer o açúcar mascavo com melhor qualidade. Fui explicando. Ele queria nem saber disso. Será que nós vamos ser de terra? Olha lá no nosso bagageiro, não tem enxada, não tem facão, não tem nada. Só tem mala de viagem. Vocês queriam aprender só a ciência. Aí eu falei assim, não vou ter recurso. Peguei o telefone. Olha que o telefone celular começou em 95, né? O meu era, sabe aquele tijolão? Você abria assim, puxava o fio. Nossa. Puxava a antena assim, liguei. E por acaso o Hermes Brandão me atendeu. Daí eu comentei com ele o que tá acontecendo. Ele falou, mas quem que é o policial aí? Eu falei, eu olhei na tarjeta dele e vi o nome dele, não lembro mais. Essas coisas a gente tem que esquecer mesmo, né? Daí ele falou, passa o telefone pra esse cara aí. Eu passei o telefone. E o Hermes foi falando com ele. Eu vi que ele foi mudando de fisionomia, né? Daí ele falou, devolveu o telefone pra mim. Pode seguir. Mas com aquela vontade de te matar, né? Aí nós fomos. Paramos, ficamos 2 dias lá. Com esses 40 produtores, ficamos no hotel, tudo pago pelo Estado. Aí nós vimos novas tecnologias do açúcar. Daí já não tinha mais esse negócio de coxo, não. Já batia. Eles já tinham um batedor diferente. Mas eu vi que o batedor não era bom. E o seu Luiz Ribeiro de Castro Carvalho, que é o Luizão. E ele falou, eu vou inventar uma máquina dessa. Ele usou a bitoneira e fez um batedor de açúcar. Ele que fez, pra nós. Tá? E ele não quis patentear ainda. Ele que inventou. E que usa até hoje. Você tá brincando? É. Mas mudou alguma coisa ali dentro, o sistema da caranhola? Ele mudou, porque daí ele colocou mais uns ferros, ele colocou umas peneiras pra bater. Cara, ficou um espetáculo. E quem fazia 100 kg de açúcar por dia, com a bitoneira passou a fazer 1000, né? Nossa. 1 tonelada de... Aí, mas isso não é uma boa produção? 1000 kg de açúcar por dia é uma boa produção? Ah, pra propriedade é muito bom, né? Quanto que uma família precisa produzir pra sobreviver ali? Pra você ter uma ideia, hoje o produtor de açúcar, ele vende um açúcar mascavo a R$3,50, 500 gramas. Então, R$7 o quilo. R$7 o quilo. Tá? Se você produzir... Isso no campo? No campo. No mercado tá o dobro? No mercado deve estar uns R$20. Nossa. O açúcar mascavo. E nós temos dificuldade de aumentar a produção porque nossos clientes pegam tudo que se produz lá. Esses dias me falaram isso aí sobre o açúcar mascavo de Jabuti. Falou, Sérgio, o problema não é nós produzir, o problema é nós... aliás,
problema é nós conseguir aumentar a produção, porque tudo que nós produzimos é vendido. Tem gente que quer chegar lá e quer comprar tudo, né? É. Inclusive, eu acho que o mercado internacional também tem. Sim, tem exportação para a Alemanha, né? E o que precisaria ser feito para aumentar essa produtividade? Aumentar a área. Só que quando o açúcar mascavo é orgânico, como é que você aumenta a área? Para mim, aumentar, para plantar a cana, a área já tem que estar certificada. Eu tenho que certificar, tem todo um processo, né? Você não consegue fazer isso da noite pro dia. Mas o açúcar convencional é plantio. Fala um pouquinho como é que qualifica a área. É metais pesados que tem que verificar? É 2 anos de carência? Como é que é? Eu tenho que ter um histórico da árvore que foi plantado antes, para mim fazer o período de conversão. E essa conversão pode demorar de 6 meses a 1 ano. Para mercado local, nacional. Se for para exportação, se for um solo que eu usei muito Roundup, herbicidas pesados, essas coisas, é 5 anos para poder exportar. Para assumir o efeito daquele Roundup do solo. E isso é comprovado? Isso é comprovado, estudado. Isso aí é comprovado. Mas, por exemplo, assim, chega lá no mercado internacional uma bandeja de morango orgânico, onde nós estamos vendendo aqui, falando que nós não somos orgânicos. E um japonês lá, uma pessoa de outro país, uma pessoa inteligente, vai fazer uma análise. Ele consegue verificar naquele alimento? Consegue, com certeza. E fácil. Com certeza e fácil. Aí cortou a certificação nossa aqui, se fazer uma... Se fizer uma malandragem dessa, cortou. Mas só que não consegue nem sair do Brasil, né? Que antes de ir, você tem que enviar já a análise. Entendi. Já tem que enviar um... Já tem que ter comprovação disso. E antes deles fechar um mercado com vocês, vem aqui comprovar que tudo aquilo que você está falando para eles é verdadeiro. Você tem inspetores, você tem fiscalizações em cima. Então dificilmente vai chegar a queimar lá fora. E para ir para lá, a análise já foi na frente. E mesmo assim, chegando lá, eles fazem de novo. Mas se você mandou uma análise, deu tudo certo. Aí você manda o produto, barcou tudo. E passou, chegou lá e fez a análise, pegou. Esquece, você nunca mais vende. E outra coisa, você vai ter que pagar todo o custo da exportação. Ida e volta com o produto. Nossa. E perde o teu produto ainda. Perde o teu produto, porque não vai prestar mais. Então você tem esse risco ainda. Então por isso que não dá pra brincar com essas coisas. Tem que ser séria mesmo, né? A avicultura lá no mercado de Jabuti é meio devagar, né? Eu tenho alguns barracões, mas não é o forte, mas tem. Mas na área de ovo ou na hora de corte? Ovo, corte. Corte. Só corte. Só corte. Questão das manutenções das estradas. Eu tô percebendo, graças a Deus, eu ando muito as estradas lá de Jabuti, eu tô gostando. Esses dias eu peguei uma estradinha ali no Barra Seca, aquele que você pega do Barra Seca pro sentido Japira ali, aquele trechinho ali meio abandonado. Até foi bom que eu vi você, que eu queria dar um lembrete ali, aquele trechinho ali tá meio ruim. Mas as estradas de Jabuti, graças a Deus, são muito boas. Como é que é essa? Você faz um cronograma de obra, você que cuida disso? Quem cuida é o nosso gerente de obras lá, que fica no pátio, que é o Tinho, né? Tinho. Então, se por acaso eu tô andando na zona rural e eu vejo um lugar crítico, eu aviso ele. Mas ultimamente não tem nem avisado, viu? Ele tem ido na frente. Eu percebi. Passa chuva, ele já tá em cima, ele já sabe os pontos críticos. E as máquinas da As pontes também tá boa, teve umas pontes. Estão renovando as pontes. Sim. Inclusive essa ponte da Água Branca, que esse tempo atrás eu tentei passar, tava reformando ela. Agora eu passei lá, tava boazinha, tava jóia. Foi feito de concreto, né? Mas então, tem obras grandes que só faz 2 anos que o atual prefeito assumiu, né? Então ele tá na metade do mandato ainda. Temos muitas pontes. Não é que vamos reformar, a gente tem que fazer outra no local. Não dá mais para trabalhar com ponte de madeira, né? Então hoje está se transformando tudo em concreto. Isso que eu ia perguntar. Ali na Água Branca fez concreto, né? Concreto. Aquela do Barra Seca, eu não sei se eu não acabei passando lá, não reparei. Na saída de Jabuti é concreto. Se for lá para frente é de madeira ainda. Nós temos bastante para trocar. Quando se tem viabilidade da madeira, por exemplo, tem pontes que não precisa muito, só dar uma ajeitada nela, porque eu tenho madeiras de perova hoje, não tenho mais, né? Então não dá pra você, mano. Não vai fazer. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer com pão de eucalipto para durar um ano e meio aí? Então você tem que passar para isso mesmo. Então a manutenção das estradas para nós é primordial, porque o que adianta nós incentivar a produção e se eu não tenho como escoar ela? Como é que eu tiro? E o que gira no município é o agronegócio? É o agronegócio. É o carro-chefe do município. O município vive disso, né? Vive do agronegócio. Temos fábrica de costura? Tem. Gera emprego, ajuda o pessoal da cidade muito. Mas o básico do município, o principal, é o agronegócio. E eu tenho outro programa que eu não falei aqui ainda. Sério? Você não pesquisou. Eu acabei esquecendo de falar. Que nós estamos investindo na pecuária, tanto de corte isso como de leite. Eu ia perguntar isso pra você agora, na pecuária. Nós temos.
Eu fiz também um convênio esse ano com a Conafer, que é ligado ao Ministério, direto com o Ministério da Agricultura, em Brasília. E por acaso, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, é um amigo meu que é daqui de Baiti, tá? Do Campinho, que tá lá em Brasília. Aí eu conversando com ele, falei, pô, Valdemar, você não quer incentivar um melhoramento genético aí em Jabuti? Eu falei, bora lá. Que legal! Aí ele me ligou, passou o programa e nós pagava. Tinha um convênio com o Sebrae, o município pagou por 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E o Sebrae estava explicando como nasceu. Que o Sebrae são muito das ideias, boas ideias. Mas eles não executam, é você que tem que executar o que é que acontece, né? Nesse convênio que eu fiz com a Conafer, a gente já fizemos uma primeira etapa. Eles me entregam, gratuito, sem custo nenhum para o município, 600 prenhês ano. É uma boa safra, né? É uma boa safra. Você imagina me entregando 600 bezerros de alto padrão genético. E depois do segundo ano já multiplica. Do segundo ano mais 600. Então para 4 anos eles vão me entregar, eu fiz o convênio com eles para 4 anos, que é o programa, para me entregar 240 bezerros. 2.400. 2.400 bezerros. Não, isso que eu fico pensando, que além da qualidade genética introduzida já em primeiro impacto, esse melhoramento genético vai ser reprodutor. Sim. Eu já Então no melhoro período 50%. de 5, 6 anos aí, já acho que melhora 80% do rebanho. 80% do rebanho. Tanto no leite quanto no corte. E raça selecionada mesmo. Selecionada. O padrão da alta genética. Que é essa empresa de sêmen francesa, né? Hoje... Sem custo, tá? O produtor não paga nada. Olha que coisa... O trabalho do produtor é pegar as vacas e deixar na mangueira. Aí o veterinário vem, faz os toques, vê qual que tá pra grávida, qual que tá prenha ou não tá. Já Dissemina. Daí ele põe um produto lá, dali do segundo dia ele vem, tira, analisa tudo, aplica um estimulante. Dali 3 dias ele vem e faz a inseminação. Concluímos isso faz 15 dias. Parabéns. Isso é uma coisa que já está acontecendo no município também. Você imagina o padrão genético que vai melhorar? Aí eu ia perguntar pra você, inclusive assim, porque eu tô vendo assim, na prática, eu vejo muito Jersey na área de leite, né? Porque o pessoal não precisa se adaptou bem da Jersey, a Jersey é pequenininha, é melindrosa, é facinha de mexer. Mas eu acho que nesse melhoramento genético deve estar vindo muito holandesa, né? Tá vindo muito girolando. Girolando, tem algum... Aí tem produtor que é Jersey, se tem que é leite, que é holandesa, tem. Ah, tem das 3. Tem opção. Em Castro, que estão usando muito girolanda, né? Sim, muito. Muito girolanda. Não sei se eu acho que... Alto padrão de produção, né? Eu tive na Expo Leite esse ano e a campeã nacional do leite estava lá, né? Ela só produziu 105 quilos de leite no dia, gente. Vocês sabem o que é isso? 105 quilos de leite? É muita coisa, não dá nem pra imaginar. Não dá pra ninguém. O tamanho do Uber dessa vaca, como que é então, cara? Tá quase arrastando. Mas essa vaca não anda, né? Ela tem sala VIP, ela come do melhor, mas tudo balanceado. Ela não é uma vaca gorda, mas é uma vaca. É uma máquina de produzir leite. Não é por nada que Castro é a bacia leiteira. Você tem que usar isso como exemplo, né? De performance. Você não vai ter todas as vacas assim. Eu tava vendo um vídeo do... esqueci aquele cara lá que é explorador, que a gente até tá tirando sarro dele esses dias aí, com o pessoal do skate. Richard. O Richard, isso. Ele foi fazer uma gravação de um vídeo lá e eu vi uma leiteria totalmente robotizada. Sim, tem. Que é um robô que tira o leite da vaca. Aí a vaca, tipo assim, ela chega, ela tem todas as vacas têm a cama dela. Ela fala assim, quero tirar leite 2 horas da manhã. Ela entra numa seleção, o robô vê se ela já tirou, se tá no período para fazer a ordenha. O robô vai lá, ela entra para um portão, limpa todas as tetinhas, coloca ali certinho, sai para outro portão e tá livre de novo. Ele meio que maneja ela, né? Você já tirou leite, você sai pra cá. Ele meio que obriga ela a fazer um certo caminho. Isso. Não, você já tirou leite, então agora você não vai. Porque na verdade ela gosta de tirar leite, né? Porque ela, claro, cada hora que ela vai lá, sai, vai comer, né? E tem vaca que só produz leite ouvindo música, né? Esse eu acho bacana, cara, colocar música. Isso. Seu pai não usava isso lá, né? O meu pai, acho que eu não lembro se ele usou isso. A vaca gosta de ouvir música quando tá tirando. O pessoal coloca até ópera. Eu escovo as vaquinhas ficam todas doidinhas, né, cara? Quando a gente chegou com a primeira vaquinha, sei lá, comprei uma escova pro cavalo, pra ficar escovando o cavalo. Daí eu falei, vou escovar a vaca, vamos ver se ela gosta. Ela fica quietinha assim, ó, cara. Nem se mexe. Carinho quem não gosta, né? Sim. Né? Hoje em dia eu vejo assim,
acho que mais pro pessoal, assim, raiz mesmo, que tá, sei lá, a vida inteira no sítio, que é com casqueamento. Hoje tem algum projeto pra casqueamento de bovinos, Tem. lá em Jabuti? Hoje quem faz casqueamento de animais, tanto equinos quanto bovinos, são os próprios veterinários, sabe? Mas tem muitos filhos de produtores que fez esse curso via Senar. O Senar oferece curso. Que eles vão fazer e aprendem a casquear. Eu tenho filho de produtor que também sabe fazer inseminação. Que o Senar também ofereceu esses cursos ali. Então hoje só não vai atrás da tecnologia quem não quer. Seja em qualquer setor, qualquer exploração. Né? Você vai fazer e vai aprender a fazer isso. Se uma pessoa que estiver na cidade nos assistindo hoje, ele quer mudar de vida um pouco, sair desse trânsito de buzinaço e tal, e quer trabalhar no agronegócio. Ele pode se especializar em alguma coisa e atuar prestando serviço para os produtores? Com certeza. O que você sugere, assim? Hoje tá vindo aqui para a região, tá ouvindo a rádio hoje, né? E Jabuti é um deles, Tomazina, Siqueira, Japira, Pinhalão, Ibaiti. Cursos técnicos do 2º grau. Né? Hoje tem o agronegócio, cursos técnicos, né? Que é uma coisa real da nossa região. Vai ter um curso em Jabuti, vai ter outro em Tomazina sobre o agronegócio. Você vai sair formado técnico do agronegócio. Que legal. Então, essa é uma oportunidade ímpar para se vir. Já está aprovado esses cursos. Aqui em Baiti, eu não vou lembrar o nome do curso, mas não tem o agronegócio. Não sei porque essa escola que pede, né? E foi aprovado. Então, se o cara quer vir para cá hoje, fala, não, eu quero mexer, eu vou para lá e vou aprender. Você tem todas as condições de vir para a cidade, comprar a tua chacrinha ali e procurar a gente lá. E a gente vai dar os cursos via Sebrae, via Senar. Então, a gente tem os cursos profissionalizantes dentro daquela atividade que ele quer. E rapidinho ele vai pegar o jeito, né? E daí você quer produzir morango, vai ter curso de morango, de estufa, de hidroponia, semi-hidropônico, do jeito que você quiser. Você, vou produzir olericultura? Tem um curso para isso. A gente consegue trazer esses cursos para a localidade. Ou indicar onde tem. Sabe? Não importa qual cultura. Não importa. Eu nunca mexi com nada, quero aprender. Maravilha. É muito melhor ver se mexer com um produtor que nunca mexeu com nada. Ele não tem vício. Ele faz tudo que a gente recomenda. Agora tem produtor que acha que conhece mais que o técnico. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Né? E eu falo assim, quando eu pego uma propriedade para atender, eu já aviso o produtor, se você comprar produto sem eu te oferecer, sem eu te recomendar, eu paro de atender você. Véio. Não tem 2 médicos para um paciente só. Então, vendedores são bem-vindos. Só que eles estão lá para vender, eles não estão para dar assistência técnica. Quando eu presto assistência, eu indico o produto. A loja você escolhe onde você vai comprar. Né? Que nós temos várias lojas boas aqui na nossa região. Hoje tá bom para vir para cá para produzir. Se você viesse aqui há 10 anos atrás, nós não tínhamos essa quantidade de lojas agropecuárias que nós temos aqui hoje. Inclusive que isso gerou concorrência, baixou o preço. Olha quantas lojas tem aqui em Baiti. Nós temos loja agropecuária lá em Jabuti, Pinhalão, todos os lugares hoje tem loja e todo mundo está sobrevivendo. Isso é muito importante para a região, que antigamente não dava. Às vezes você recomendava um produto, o cara tinha que trazer lá do Cerrado de Londrina. Hoje você compra aqui. Nós temos grandes lojas aqui que oferecem os produtos, os insumos que a gente precisa. Então não importa o que você quer fazer. Eu até falei outro dia, brinquei com o prefeito Regis lá. Se o cara falar que vai vir aqui, por exemplo, não, mas eu quero criar elefante. Eu falei, beleza, vou te dar assistência. eu consegui. Eu falo por quê? Porque hoje você tem uma internet, é só estudar, cara. Só procurar informação. Agora, não dá para uma pessoa leiga, por exemplo, entrar na internet e querer aprender a plantar tomate. Não dá. Então você tem que ter uma certa bagagem. Uma coisa é um técnico lendo uma coisa na internet, outra coisa é uma pessoa leiga. Exatamente. Né? A interpretação é diferente. Tanto é que ela tem que fazer visita a campo também, né? Você leva as pessoas para fazer visita a campo. Sempre. Né? Chegou uma família lá com 3, 4 pessoas com energia para trabalhar e quer aprender a mexer com morango. Tranquilo. E você vai receber ele. Você vai sair uma ou 2 plantações de morango e indicar, mostrar, Semana passada aconteceu isso. Semana passada, na segunda-feira, eu recebi uma visita. O cara levou sorte. Porque você procurar no escritório, até às 9 horas você acha. Depois não acha mais não. Aí como tinha chovido, aí eu não saí naquele dia. O cara me chegou, ele veio de Jacarezinho. Ele é aposentado da Ambev, faz consultorias econômicas por aí. E comprou uma propriedade lá em Jacarezinho.
Daí ele falou assim, ele começou a ver morango, veio morango e falou, não, isso aqui eu acho que é viável. Vou procurar informação. Foi na internet, pesquisou morango. Ele falou assim, ele apareceu para ele, Jabuti, capital paraense do morango. Eu falei, pronto, é lá que eu vou buscar informação. Ele pegou o pai dele e veio. Ficamos umas 2 horas dentro do escritório, passando coisa de morango para ele. Aí ele levei para visitar umas lavouras. Aí ele falou assim, mas quem que me dá assessoria lá? Eu falei assim, eu sou secretário aqui, mas não posso ir lá em Jabuti, mas eu tenho quem dá consultoria. Tem a Gênesis Consultoria, que é do meu filho. Meu filho é muito mais especialista do que eu em morango. Tanto que hoje ele está no Rio Grande do Sul. Então aí, coloquei eles em contato. Tá fazendo assessoria lá, o homem vai investir quase 5 milhões de reais no morango. Caramba. Que além dele fazer a estufa de morango, ele vai fazer todo o processo de transformação do morango que ele quer fazer. O beneficiamento do morango. Caramba. E ele sabe onde buscar o dinheiro. É um cara mente aberta. Aí, inclusive, quando ele viu o capital preso no morango, ele estava conversando com o cara do Sebrae lá, falou assim, é lá em Jabuti que você tem que buscar essa informação. E ele veio. Falei, então você tem que vir conhecer. Ver da viabilidade. Né? Qual que é a altitude média de Jabuti? 560. 560. É. E aqui em Jabuti dá 200 metros de altitude diferente. 200 metros de diferença, eu imaginei. Aqui na faixa 760 até 800, né? É. O que tem o microclima local de Jabuti, o pH da terra? O que tem de coisa que a gente... Diferencial, que a gente não sabe lidar? Eu vou falar com vocês, não tem diferencial. Tem tecnologia só. Hoje, se você fosse ver por altitude, o melhor lugar da região para plantar morango seria São João da Serra. Que lá tem 1000 metros de altitude, conforme o lugar. Mas hoje já tem morangos aclimatados para tudo. Isso vai da semente? Isso vai da muda? Vai da muda. A escolha de uma boa muda, pegar mudas de qualidade. Porque eu vi muito produtor, e isso acontece ainda nos dias de hoje, que ele compra muda nacionais, a muda vem contaminada, ele planta, em vez da muda crescer, ela morre. Ele acha que a contaminação está no solo e já vem da muda. Então a aquisição de muda vem de uns viveiros que tem responsabilidade, que seja registrado, que tem registro no mapa da qualidade de muda, é imprescindível. Para quem vai plantar no chão, dá para usar muda nacional. Agora, vamos plantar muda, vamos investir em tecnologia, daí eu tenho que importar a muda. As mudas importadas dão um resultado espetacular. Aqui em Ibaiti também tem empresa que trabalha com exportação dessas mudas. E lá em Jabuti é mais comum ainda, né? Tem de tudo que é insumo. E traz essas mudas importadas. Começa a chegar já a partir de final de fevereiro, março. Aí vem uma remessa em março, vem outra remessa em junho. E outra em maio, tem outra remessa. Então chega aquele lotão e os compradores ali dividem. Eles compram tudo antecipado. Lá é tudo por reserva. Se você não reservar, não vai ter muda. Não adianta em março eu correr atrás de muda. Então você tem que deixar a tua reserva. Então aí as mudas vêm do Chile, vêm da Espanha, vêm da Argentina. São os 3 locais que vem muda. Chile hoje está parando, deu um problema de exportação, veio bem pouco. Teve problema de exportação de muda do Chile. Mas que eles devem resolver isso rapidinho. Mas é muda descontaminada. Inclusive, Nathan, tem uma coisa que eu acho que alavancou bastante o comércio de morango lá de Jabuti, foi o fato daquela empresa que está fazendo beneficiamento de morango já maduro, né? Em congelamento, né? Polpa, né? O Baum? Baum. Não, a Baum, né? Mas hoje, até poucos dias atrás, o maior comprador de morango de Jabuti congelado era a Polpa Norte, lá em Itapurá, Japurá. Levava pra lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os projetos futuros de Jabuti, assim, que a Secretaria da Agricultura gostaria de investir uma nova cultura na nossa região? Porque hoje, quando a gente chegou aqui, meus pais foram receber a cultura do maracujá, né? E hoje estão plantando, já plantaram já maracujá e daqui a pouco, em breve, talvez vão colher. Mas qual que é outra cultura que a Secretaria investe para esses produtores rurais? Hoje o meu principal plano de ação lá para poder diversificar a renda do produtor e assegurar uma renda melhor para ele através da olericultura. Que Jabuti não tinha, mas não era tradição. Só plantava uma safra. É isso que eu falei desse convênio que a gente fez. Inclusive hoje eu conversei com o secretário de Estado, Norberto Ortigara, para mim arrumar uma agenda para ele, que eu quero ir lá bater um papo com ele. Claro que eu vou com o prefeito, mas algum vereador devemos ir, uma equipe, porque eu tenho uma demanda muito grande em Jabuti hoje, que é para estufa. E nem todo mundo tem como financiar uma estufa.
E a gente tem que fazer crescer os pequenos, as pessoas que não têm aquela capacidade de pagamento, que não tem um crédito num banco. Vim aqui no Banco do Brasil e levar de montar uma estufa. Nós temos mais de 80 estufas em Jabuti. Mais de 80 estufas. Mas a maioria dos produtores que não tem hoje é por falta de condições financeiras. Então eu tenho hoje uma demanda para 40 novos estufas. Isso a gente vai buscar dinheiro no Estado. E o cara consegue pagar isso aí tranquilo, Valdemar? Essas estufas, se eu conseguir no Estado, ela é a fundo perdido. Quando eu cheguei em Jabuti, há um ano atrás, eu já tinha aprovado 10 estufas. Estava aprovado desde fevereiro, se não me engano. Mas estava aprovado e não se tinha atitude. Quando eu fiquei sabendo, eu olhei, tudo tá listado? Tá. Quem ganhou? Fulano. Falei, beleza, então vamos executar. Eu assumi em outubro e dei para ele, e quando eu fui tomar conhecimento disso, já era quase novembro, eu pedi, eu quero essa estufa montada em 30 dias, ou no máximo 60. Mas quantas? Falei, todas. Vamos montar. Você já ganhou para isso, só que ele não recebeu, porque ele só paga depois que faz, né? Foi aonde que nós implantamos as estufas. No caso do maracujá que teu pai pegou, veio de graça as mudas. Só que ninguém tava querendo. Aí eu corri atrás, foi onde que eu cedi pro teu pai a muda. Teve outros que pegou mudas de abacaxi. Né? São duas coisas novas. O maracujá nem tanto, porque aqui nessa região já teve muito maracujá. E não tem uma boa história, né? Antigamente aqui em Baiti, em 95, 94, nós tínhamos a Promari, que é a Associação dos Produtores de Maracujá do Norte Pioneiro. E teve produtor que se ele pudesse, ele matava o coitado do presidente, que mandava o maracujá para São Paulo, voltava, ele vinha aqui para receber, ele tinha que pagar a caixa. Comercialização, né? Não tinha. Então, hoje, a intenção de trazer isso é para novas indústrias de polpa. Né? Mas nós, através da associação, da ANV, nós não vamos precisar de outros. Nós já temos maquinário dentro do barracão lá para fazer o morango congelado, fazer a polpa, embalar, tem a embaladeira, tem tudo lá, naquele barracão. Então a gente vai ter isso. Através da associação vai fazer isso? Vai fazer isso. Eles vão fazer para eles mesmos. Inclusive maracujá também? Inclusive maracujá. E talvez o abacaxi. A gente tem que começar devagarzinho. Eu ouvi falar que o abacaxi tem boa viabilidade aqui no nosso solo, nossa região. Sim. Né? Só que ele é mais lento, né? O abacaxi vai 1 ano para você colher, 1 ano e meio. Né? Então, você tem que ter uma área e fazer isso. Plantar. Se você pegou 2.000 mudas esse ano, o ano que vem você pode ter 10.000, 12.000 mudas. Então, isso pode crescer muito. O manejo do abacaxi? É tranquilo. É tranquilo. Não tem vai na roçadeira? Na roçadeira, mas ele fecha, quase o mato não sai. Mas muito plantou na lona, para não carpir. Já plantamos na lona. E faz igual morango. Porque você vê esse negócio da lona, por exemplo, assim, a lona é um plástico, um material que não é barato. É o mush. Sim. É o mush. Não é um negócio barato. Então, assim, a gente fica sempre com medo, assim, de ver o custo-benefício disso aí, né? Mas você pega hoje um rolo de lona de 1,20 m, são 500 metros, R$700. Né? Você vai apoiar quase 2.000 pés nele. Então, você elimina a carpida. Aí nós colocamos a fertirrigação, né? O gotejo por baixo da lona. E você irriga. E tranquilo. Fez uma boa nutrição. Fez uma boa nutrição. Faça a base. Vamos voltar a bater de novo na nutrição. Fazer base bem feita. Os canteiros faz tudo no trator, daí tudo no... Faz. Tem as rotativas, tem os tratores. Nós prestamos serviço de preparo de solo. O cara aguenta fazer um negócio de 50 alqueires de abacaxi, assim, desse jeito, tudo no plástico? Assim? Aguenta, tranquilo. Aguenta. Claro, para plantar 50 alqueires já tem que ter mesmo, né? Mas vai fazer sim, porque o custo-benefício disso é bom, porque senão ele vai ter que empreender de muita mão de obra externa para poder fazer a manutenção. E a colheita? Só manual daí? A colheita é manual. Aí a luvona na mão e facão no pé. Não existe robô para isso? Não. Se tem, eu não conheço ainda. Mas eu já tenho robô para colher tomate, né? É. Tem máquina que colhe tomate, mas tomate rasteiro, não tomate doutorado. Uma coisa que o pessoal está ingressando forte é a colheita agora com o café, né? Com colhedeira. Sim, né? isso já é realidade, né? Realidade. Café é a realidade. Você usa a colheita de café. Hoje o pessoal já reforma os cafezais preparando para entrar na máquina. É. Né? Então aí tudo... Por isso que você tem que definir o que você vai fazer e como você quer fazer. Aí a gente define o espaço, o espaçamento e a quantidade de plantas que você coloca. Corredor aí de 2,80 por 80 centímetros, um pé para o outro?
Pra colher com máquina de 2,80 a 3, né? 2,80, 2,90, 3. 3. Aí depende da variedade. Aí a variedade vai dizer muito esse espaçamento. Ô, Natanzão, parece que não estamos esquecendo de falar alguma coisa, Valdemar? Estamos esquecendo de falar alguma coisa? Um assunto que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Acho que falei de tudo, né? Falou de tudo. Você sabe, meio sortido, um assunto nosso é meio aleatório. Esse aqui vai ficar na história. Depois nós vamos tirar alguns momentos, pequenos trechos dos melhores momentos pra gente exaltar. Esperamos que esse programa também a galera de Jabuti assista, que você compartilhe, que os nossos seguidores te sigam, que os seus nos sigam, que essa história fique muito bonita no ar, por muita gente assistir. Obrigado de coração por você ter vindo aqui. Infelizmente, nosso programa tá finalizando, tá fechando por aqui. Você vê, a gente começou a conversar, já tá com 1h30 de conversa. Parece que voou o horário, né? Muito bom. Ó, sinta-se convidado para vir aqui novamente quando você tiver alguma estrela, alguma celebridade, uma novidade um também, profissional, uma pessoa querida que você queira indicar para vir aqui dar o seu recado, pra gente fazer esse bate-papo. Isso é uma maneira descontraída da gente eternizar uns bons momentos, ficar marcado, alguns amigos que estão à distância nos assistir. Volte sempre. Calma aí. Enquanto for fazer um bom churrasco, me chama que eu sei fazer também, viu? Ô, Glória, aí sim, ó. Aí sim. O pessoal que está nos assistindo, esse programa, inclusive, vai ser patrocinado pela Imobiliária Ibaiti, que é uma das empresas parceiras nossa. Que esse assunto agro aí, a Imobiliária Ibaiti sempre patrocina para poder viabilizar, colocar na realidade das pessoas que nos assistem e tem esse sonho de ir pro campo. Fica o convite para vocês que estão nos assistindo para ir morar, conhecer a cidade de Jabuti, que é espetacular. Jabuti daqui ali tá dando 25 quilômetros. 20 quilômetros. 20 quilômetros. A cidade tá aqui do lado de Baiti, que também é uma região de belas colinas, uma cidade fantástica. Não tem como não ir para Jabuti e não gostar. Vai que vocês vão gostar. Paz, segurança, um clima agradável, as escolas são magníficas, não tem aquelas gangues, não tem rivalidade. Saúde ganhou em primeiro lugar do estado. Olha, saúde ganhou em primeiro lugar? Primeiro lugar do estado, aprovado 100% nossa prestação de conta. O pessoal da saúde vai nos sítios para ajudar a medir febre, essas coisas. O pessoal do transporte escolar, que são os heróis, os motoristas, parabéns para os motoristas, eles vão nas chácaras buscar as crianças que estudam. Sim. De manhã, de tarde, de noite. Então é uma cidade, assim, qualidade de vida. Internet já pega no campo, toda chácara tem internet. 100%. Então é um lugar fantástico. O Natan é suspeito, mas ele é um cara que mora lá e pode contar pra vocês. E aqui a gente tá finalizando o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. O Natan vai dar aquele último recado, Natan? É isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse episódio até aqui. Agora, Sérgio, temos uma novidade. Estamos no Spotify, Sérgio. No Spotify. Estamos no Spotify, então a galera aí que está escutando a gente no Spotify já tá rodando alguns episódios. Já tá rodando, acho que uns 15 episódios lá já no Spotify. Sério? E até a gente vai postar bastante todo dia. Quer dizer, todo dia não. No mesmo dia pra poder postar todo... E tá dando views lá? Tá dando... Tô explorando ainda certinho. Em breve a gente vai estar na Apple Podcast também, no Google Podcasts e também no Amazon Music. Pra gente poder espalhar aqui as nossas... Pros nossos ouvintes, né? As informações da Rio Podcast. Curtiu? Top demais, cara. Parabéns. Top demais. É isso aí, galera. Um grande abraço pra você. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa aquele like, comenta aí sugestões para os nossos próximos episódios. E se der certo, um dia talvez a gente vai fazer um documentário aí com o nosso querido amigo Valdemar pra contar um pouco mais da história aí. Verdade, nos produtores, né? Verdade, legal. Boa. Contar as histórias, contar assim aquele exemplo do que a pessoa já passou, das lutas, superações, o que é viver hoje. Isso eu não falei ainda. Então. É muita coisa pra falar. Mas é isso, galera. Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, obrigado. Falou! Tchau, tchau.